Patrick Miller. Uma salva de palmas pra Patrick! Ele é gerente geral de RH na V4 Company, sócio da V4 também e nosso amigo há alguns anos já, né? A cultura, ela precisa servir à estratégia. Então você tem que ter a estratégia do que o teu negócio quer, onde que o teu negócio ele quer chegar e como que a cultura vai ajudar nisso. Você sabe qual é o principal fator de uma equipe de alta performance? Cultura. Não, Um bom líder. não. Eu juro, a gente poderia passar a tarde toda aqui, porque é bem difícil, tá? Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bolha Podcast. O seu, o meu, o nosso podcast favorito. Sejam muito bem-vindos. E hoje temos um convidado muito especial para conversar com a gente sobre assuntos que a gente gosta muito: cultura, gestão, liderança. Exatamente. Apresenta o nosso convidado aí. Ele é gerente geral de RH na V4 Company, sócio da V4 também e nosso amigo há alguns anos já, né? É. Então estamos muito honrados de receber Patrick Miller. Uma salva de palmas pra Patrick! Seja muito bem-vindo, meu querido. Pô, muito obrigado. Como a gente tava falando, é um prazer enorme ver tudo que vocês construíram e poder estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento. Parabenizo muito vocês por tudo que vocês construíram, pelo casal que vocês são também. A gente se conhece há bastante tempo. Muito já, tempo. Né? A gente tava falando aqui agora, antes de começar. Cara, tu estava lá quando eu pedi a Dó em namoro, com 14 anos. Segurou a Estava lá, velhinha. Segurando a vela, Aham. ouvindo você tocar violão. Isso aí. Tava nos 15 da Dó também. Exatamente. Nos 15 da Dó, eu toquei pra ela e, tipo, cantei e tal. Romântico, né? Pô, conquistar a gata. Exato. E quando chegou na hora de tocar, não tinha... Pedestal. Não tinha pedestal e não tinha um negócio pra segurar o violão. Como é que é o nome daquilo que eu já esqueci? Aquela Não faixa sei. pra segurar o violão lá, É. que tu bota pra ficar com o violão de pé. Aí eu falei, meu, me ajuda. Preciso que tu segura o violão. Aí eu acho que tu ficou segurando o eu violão lembro que com tinha o microfone. alguém junto. E alguém ficou... Foi o Martin. Isso. Aham, O outro Léo lá que ficou Aham. segurando o microfone pra eu cantar. Caraca, Que mano. loucura. Que prazer tá aqui contigo. Muito obrigado por topar o convite. Tenho certeza que a galera vai gostar muito de ouvir e vai gerar muito valor pra galera também. Com certeza. Vamos pra Patrick, cima. pro pessoal que não te conhece, Legal. explique um pouquinho quem que é o Patrick, o que que ele faz na V4, qual que é um pouquinho do teu background e o que que tu pode colaborar aí pra galera também. Legal. Bom, eu tenho 26 anos, sou sócio na V4, me tornei sócio na V4 com 1 ano e 6 meses de empresa. Loucura. Eu entrei na empresa no momento que tinha umas 20 e poucas pessoas, mais ou menos, e hoje a V4 passa aí de 5 mil pessoas aproximadamente. Meu Deus. É. Hoje eu sou gerente geral do time de RH da V4, então envolve desde recrutamento e seleção, time de business partner, departamento pessoal e benefícios, endomarketing também. Então faço a gestão de toda essa galera e estou na V4 já fazem 5 anos, né? Bastante tempo. Então pude acompanhar a trajetória quando a empresa era bastante pequena para chegar no tamanho que chegou hoje, né? Com mais de 200 franquias, 8 mil clientes ativos também. Então hoje a minha função é literalmente liderar o time. Sempre cuidei muito da cultura da empresa também. Eu acho que a cultura é um dos pontos principais para a gente conseguir crescer o nosso negócio, porque é definitivamente o gestor invisível, como a gente fala, né? Uhum. E muitas empresas a gente percebe hoje em dia que não dão muito valor para a cultura, só que as coisas mudaram muito de um tempo para cá, né? A época da Revolução Industrial não se falava sobre cultura. Sim. O que é Era a cultura, questão, o né? que é cultura? Só que agora a gente entrou numa vertente muito que é olhando muito para a experiência da pessoa. A pessoa que trabalha dentro de uma empresa hoje, ela quer se sentir bem, ela quer se sentir pertencente. E empresas que não olham para sua cultura estão muito fadadas ao fracasso. Você pode ter certeza disso. Perfeito. E Patrick, até pra gente aprofundar um pouco nessa questão do partnership, cara, tu entrou na V4 e 1 ano e 6 meses depois tu já era sócio, né? Uhum. Explica pra galera um pouquinho do que é esse partnership da V4, como é que funciona, o que tu fazia antes. Isso que eu ia falar. Antes de, acho que, aprofundar um pouco de como funciona o partnership, eu acho que é interessante entender como é que foi essa tua jornada. Tipo, qual foi a tua primeira função Legal. e como é que se torna sócio em 1 ano e 6 meses, sabe? Legal, legal. Assim, antes de eu trabalhar na V4, eu trabalhei por 2 anos na Renner. Né? Uhum. Acho que todo mundo já comprou alguma blusinha, alguma coisa na Renner, né? Um presente desesperado ali e tal. E aí pensa que eu vim da Renner, que é uma empresa bastante tradicional. Né? E nada a ver com marketing, Nada a ver com marketing. Eu trabalhava como operador de caixa, né? Então shopping de domingo a domingo, aquela coisa toda. Loucura. E aí chegou um momento da minha jornada, eu sempre falo muito disso, que um dia eu vi o contra-cheque de uma gerente de loja. E eu via, sei lá, que a gerente de loja ganhava 5, 6 mil na época. E aí eu olhei pra aquilo e fiquei pensando o seguinte, cara, eu vou trabalhar durante 2 anos ainda, porque eu tinha sido promovido de caixa pra caixa treinador, tinha mais algumas funções pra eu chegar até a gerência de loja. E aí eu vi o seguinte, pô, essa pessoa ganha 5, 6 mil reais por mês. Eu vou continuar trabalhando aqui durante 2 anos, vou ganhar esse valor, que eu sei que não é um valor pequeno,
porém eu não vou ter minha liberdade, né? Tipo assim, eu não tinha na Renner a escolha de sair num sábado de tarde. Sábado de tarde é o dia mais importante, o dia que todo mundo vai pro shopping comprar. E aí eu fiquei pensando o seguinte, pô, eu gosto de ter o poder de escolha. Se eu quiser trabalhar no sábado, eu vou, se eu quiser, não. E eu lembro que a Renner não conseguia me dar isso. Então eu pedi demissão, saí da Renner na época, e o mais engraçado é que eu pedi demissão e deu uma semana depois veio a pandemia, né? Isso foi em 2020. E aí, cara, o mundo virou assim, né? Porque eu até tentei voltar pra Renner. A Renner tem uma cultura que depois que tu sai, tu não consegue voltar. Então você só consegue voltar em casos específicos, falando com pessoas da diretoria e tal. E aí eu pensei, putz, acho que vai ser muito complexo mesmo. E quando eu pedi pra sair foi um choque gigantesco, assim, porque as pessoas não imaginavam que eu ia pedir pra sair, só que eu falei, pô, isso aqui não é pra mim. Eu fiquei aproximadamente uns 7 meses desempregado, até que eu encontrei a V4. Eu encontrei a V4 numa vaga do Facebook, na época. Era um vídeo do Denner explicando um pouco sobre a empresa. A gente tinha acabado de se mudar pro escritório em São Leopoldo. E eu falei, cara, é o que tem? Eu vou entrar nessa empresa, parecia ser diferente. Na época a gente era bem polêmico, assim, em relação a modelo de falar. A gente tinha alguns slogans que era tipo assim, agência não funciona, umas paradas assim. A V4 cresceu num arquétipo bastante agressivo, né? E aí eu lembro que aquela agressividade meio que me chamou a atenção. E eu falei assim, pô, vou me candidatar nessa empresa aqui. Eu lembro que eu fiz 2, 3 entrevistas aproximadamente. E eu entrei na V4 como vendedor. Eu entrei lá... Nossa, eu não sabia disso. Eu não sabia disso entrei também. como vendedor, eu fazia prospecção ativa. Eu prospectava empresas para vender a V4. Né? E aí eu entrei lá, eu não tinha zero experiência com vendas praticamente, porque na Renner era bem diferente. Eu ganhava R$1.000 por mês. Sério? R$1.000 por mês. Ganhava R$1.000 por mês. Eu tinha algum comissionamento que era tipo assim, R$30 por reunião acontecida, algo assim. E comecei minha jornada lá como vendedor. Quando eu entrei na V4, um dos pontos que eu gosto muito de falar é que o teu escritório, para todo mundo que tá escutando, que tá ouvindo, enfim, o teu escritório ele tem que ser um ambiente sexy. Porque esse foi um dos pontos, quando a gente fala um pouco sobre cultura organizacional, a cultura de uma empresa, ela sempre se divide em 3 principais pilares. Imagina um iceberg, tá? A ponta do iceberg que está para fora são os elementos visuais. Então, por exemplo, é a maneira como vocês se vestem, é a maneira como vocês se comunicam, é a maneira que as pessoas conversam no escritório, é as cores, isso tudo é muito importante. Por quê? Porque isso é a primeira percepção quando alguém quer trabalhar na empresa de vocês, alguém quer trabalhar na Dom, eles vão olhar quem são as pessoas, como é que elas se vestem, como é que elas se comunicam, como é que é o ambiente. E isso atrai pessoas para trabalhar na tua empresa e isso atrai clientes também. Né? Então, as pessoas são extremamente visuais hoje em dia. E eu lembro que na V4, quando eu entrei, era um ambiente muito lindo. E eu fiquei pensando, pô, eu tava num ambiente Renner, que era um shopping, que era bonito, mas era um ambiente um pouco diferente. E eu cheguei pra V4 e falei, pô, esse ambiente é legal. Por exemplo, os armários, assim, os armários tinham o nome do Silvio Santos, da Anitta, uma parada assim, eu peguei, pô, essa cultura é um pouco diferente. E aí, pra completar, o segundo nível da cultura, né, a gente fala sobre os valores, então eu tenho um manual de cultura, quais são os teus valores, de fato. E o último nível, que é um dos mais importantes, que é como as pessoas realmente são na prática. E o que muitas empresas vacilam? Você tem uma empresa bonita, você tem valores super legais e chega na prática, a galera faz um monte de fofoca e não contribui pra cultura. Então, quando eu entrei naquilo, eu pensei assim, cara, tinha umas 20 e poucas pessoas, a V4 era muito comercial, tinha muita gente no time de vendas, e eu comecei a fazer prospecção ativa. E era basicamente assim, 100, 120 ligações por dia, 3 horas em linha, e eu fiquei aproximadamente uns 3 meses nessa jornada até eu migrar para a área de people, né? Então, comecei no comercial, de fato, e foi uma das coisas que mais abriu portas pra mim, eu ter passado por esse processo de prospecção ativa. Desculpa interromper esse episódio, mas se você é dono de agência, eu tenho um recado muito importante pra você. Agora, os ouvintes do Bolha têm 10% de desconto no Agência Organizada, a nossa formação voltada pra gestão e organização de processos internos pra agências. Se você quer saber mais, é só escanear o QR Code que tá aparecendo na tela ou clicar no primeiro link da descrição. O nosso time vai entrar em contato pra te passar todas as informações. Agora sim, de volta pro episódio. Porque isso me deu muito fundamento depois, porque deu a cancha. Exato, exato. Por quê? O que aconteceu? Eu parei de prospectar empresas e comecei a prospectar pessoas. Então, eu saí da função de BDR, que falam, né? O BDR que prospecta, e virei headhunter. Então, aquele gelo que eu tinha de sair prospectando empresa pelo
telefone, quando eu cheguei pra prospectar pessoas, era muito fácil. Porque eu tomava um monte de não. Sim. Então foi basicamente assim quando eu comecei. E aí eu não tinha noção muito bem do que era a sociedade. O que foi que me chamou a atenção? Que tinha um quadro na empresa com todos os sócios, e aquele quadro era um quadro extremamente bonito. E eu Tipo, as fotinhos, assim, deles. Tipo assim, pensa que toda vez que a gente faz a gente traz alguém pra sociedade da V4, a gente faz um evento em São Paulo. E esse evento existe a foto oficial, que é as pessoas que se tornaram sócias, elas estão segurando um quadrinho, assim, da sociedade em si, é tirada essa foto, a gente pega essa foto e coloca no escritório. E aí, o que eu vi? Eu não sabia direito o que era sociedade, eu não tinha consciência, mas aquelas pessoas que estavam ali, eu pensava, cara, aquelas pessoas ali são fodas. Sim. E eu quero estar ali. Então, eu entrei como vendedor, continuei a minha jornada em People, mas eu não tinha muito essa questão da ideia do que é a sociedade. Por isso que o ponto de elementos visuais é muito interessante. Sim. Porque eu não tinha noção do que era a sociedade, mas eu vi aquela foto e pensei, putz, Foda. eu quero estar lá. Sexy. 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 Caras parecem muito fodas, eu quero estar lá. Total. Cara, e até assim, ó, tu falou uma coisa agora. Um dos insights mais fodas que tu já me deu, cara, foi uma coisa que transformou drasticamente a Dom e o processo que a gente faz aqui. A gente tava trocando uma ideia uma vez e tu me falou assim, cara, uma coisa que a gente fez na V4 que mudou completamente o nosso jogo foi a gente implementou um processo comercial pra dentro do processo de contratação. Então, o nosso processo de contratação hoje funciona exatamente igual a um processo comercial. Daí eu lembro de até te perguntar, tá, mas como assim? Dele, imagina o processo comercial que vocês já fazem hoje. Agora pensa aquilo, em vez de prospectar cliente, a gente prospectar pessoas. E, cara, foi só isso que a gente falou. Então, foi um papo muito rápido, a gente depois trocou. Foi lá no aniversário do Vini, lembra? E, cara, aquilo ali alugou um triplex na minha cabeça. E aí, todo o nosso modelo de contratação hoje tá fundamentado nesse insight que tu me deu, meu. Uma venda. Nesse insight que tu me deu, de tipo assim, pega teu processo comercial e replica pro processo de contratação. Faz idêntico. Que eu entendo que é muito, talvez, até do teu background, né? Total. Que tu usou isso lá atrás. Pô, tu entrou em vendas, depois quando tu foi pra contratar gente, tu também trouxe esse viés. Hoje é um pouco do viés que vocês usam, né? Dessa questão de contratação. Então, vocês prospectam as pessoas, traz de outras empresas, enfim. Cara, fala um pouquinho pra gente, como é que é esse processo de contratação da V4? Vocês têm aí mais de 5 mil pessoas na rede, todo mundo é o teu time que contrata? Como é que é esse processo todo? Legal. Excelente, porque assim, ó, o que acontece, tá? A V4 é uma empresa muito focada em marketing e vendas. E aí, tudo que a gente faz na área de pessoas, a gente fica tentando meio que, cara, como é que eu consigo copiar isso? Por exemplo, a gente começou agora a investir em mídia pra vaga, né? Então, a gente pegou um determinado budget, a gente tá rodando anúncios, então eu gravei alguns anúncios e tal, Legal. E a gente já tá vendo o CAC. Que é quanto que custa de fato pra eu conseguir, através do funil mesmo, quantas pessoas que eu tenho que alcançar pra ver quantas que eu vou contratar lá na ponta também. Exatamente um processo comercial inbound, né? A mesma coisa. Entendi. Então, hoje como é que funciona o processo, tá? A gente tem pessoas que, assim, a gente tá mudando isso com AI também, agora a AI tá ajudando muito nisso, mas eu tenho pessoas no meu time que só prospectam. Então a pessoa tem um LinkedIn, né, onde ela serve. Então imagina assim que é como se fosse uma pessoa que faz prospecção ativa em vendas. A pessoa só fica gerando lista e marcando reuniões, né? Então marcaria na teoria pro closer, que é a Talent Acquisition, né? Que é a pessoa que faz a entrevista de fato. Esses nomezinhos sexys de vocês também dão. Exato. Dá todo um charme, né? Aquisição de talentos, né? Que a gente fala. Cara, Talent Acquisition é muito mais massa do que... Muito mais, né? Recrutador. Recrutador do caralho, Talent Acquisition, pô. Muito bom. E aí, o que acontece? Nesse momento, até uns pontos, assim, que são bem interessantes de falar, é que quando a Talent Acquisition tá fazendo esse processo de entrevista, né, onde começa a entrevistar esse candidato, literalmente, quando ela faz essas perguntas pra trazer gente, ela tem a capacidade também de dizer o que a V4 é e o que a V4 não é também. Né? Então, a gente deixa isso muito claro em todas as etapas do processo seletivo. Vai fazer uma conversa com o líder, vai fazer uma conversa com a Talent Acquisition, o que for. A gente literalmente tem um PPT, tá? Que diz, pô, a história da V4, o que é a V4. A gente sempre deixa pra fazer isso um pouco mais depois da entrevista, porque eu posso enviesar, né? No momento que eu digo assim, ó, o que é, o que não é, a pessoa vai utilizar aquilo a favor dela. Então, a gente dá uma breve explicação sobre a empresa, né? Explica um pouquinho, e depois a gente deixa muito claro o que é e o que não é. Hoje, o meu time ele tem aproximadamente umas 50 pessoas, tá? O time de People, então é um time grande.
A gente faz contratações tanto para a matriz da V4, que estamos localizados em Campinas, a gente contrata para franquias também. E esse processo, a nossa missão, na verdade, é começar a internalizar e se tornar como se fosse um CSC, um Centro de Serviço Compartilhado, onde a gente faz contratações, seja um hub de contratações para franquia, para matriz, para clientes também. Então, a visão tá mais ou menos essa. Então, é muito importante, assim, acho que replicar, porque hoje o teu talento, você tem um custo, né? Você tem um custo da ferramenta, do LinkedIn Recruiter, que é uma ferramenta cara. Você tem o custo do tempo de entrevista das pessoas também. E tudo isso a gente tem que metrificar como se fosse venda, né? Então, se eu colocar 2 de mídia no LinkedIn, quanto que isso me volta, de fato? Então, olhar isso de um aspecto comercial é muito importante e, com certeza, foi um dos principais diferenciais. Por quê? Porque a tua empresa também tem que saber se vender. O mercado está extremamente competitivo e, querendo ou não vou generalizar aqui, né? Mas querendo ou não, as melhores pessoas estão trabalhando. E você tem que ter um diferencial que é, por exemplo, se eu vejo que o Leonardo é uma excelente pessoa, tem uma experiência bacana, eu vou abordar ele e eu vou chegar para ele e falar, olha só, a realidade aqui é assim. Eu te garanto que a experiência aqui é muito melhor. Então, esse foi um dos principais cases que fez com que eu me tornasse sócio da V4, que é, eu sabia vender a V4 muito bem e sabia vender a cultura da V4 muito bem. Para outros colaboradores, possíveis colaboradores. Exato. Então, por exemplo, eu tinha uma pessoa que ganhava 10 mil reais no PicPay, eu conseguia trazer ela por 5. Porque eu falava, olha só, aqui a cultura é de liberdade, aqui você vai ter isso, você pode se tornar sócio também. Então, essa maneira foi muito importante, que eu consegui fazer mais de 120 contratações, só trazendo pessoas de outras empresas e trazendo pra V4. Então, nem sempre o cara vinha pra ganhar mais. Nem sempre vinha pra ganhar mais. Às vezes o cara vinha pra ganhar menos, comprado no sócio, nesse sonho da sociedade, do partnership, da V4, da cultura. Exato. E principalmente aquela frase, né, que quem acorda cedo consegue as melhores oportunidades, né? E eu falava, olha só, a V4 é uma empresa X, eu acreditei muito do quanto a empresa ia crescer, e eu falava, olha só, quer vir pra cá agora? A empresa vai crescer muito, a onda que você vai surfar é muito boa. Então a pessoa pensa, ela tava lá num PicPay da vida, uma empresa gigantesca, mais tradicionalista, tu pode tomar o risco e vir pra uma startup. E esse risco que muitas pessoas tomaram acabou dando muito certo. Sim, muito como o teu próprio caso, né? O meu próprio caso também. E tu era case também, então podia usar. Total, podia usar o meu case a favor. Ô, Patrick, e quando tu foi pro time de People, já tinha um time de People? Legal. Ou tipo, tu fundou esse setor? Assim, quando eu cheguei no time de People, tinha uma pessoa, o Gustavo Pontin, que foi um dos melhores líderes que eu tive. O Gustavo era um cara que ele transicionava por muitos times, assim. Então ele começou no time de People, ele foi pra educação depois. E foi eu e ele, basicamente, né? Desde o início ali, depois o time começou a crescer. E desde montar os forms, com pergunta pra entrevista, aprender muita técnica também. E esse Gustavo, ele era sócio. E olha só que ponto curioso. Ele saiu da V4 ano passado. E com o exit dele, ele colocou aproximadamente 10 milhões no bolso, com as ações que ele tinha da V4. Ele virou pai, né? Tem o Dante, o outro filho, eu não sei como é que é o nome. E ele fez um exit, né? Ele surfou por vários setores da V4. E aí ele saiu do People na época, acho que ele ficou 1 ano, 2 anos aproximadamente. E ele saiu ano passado. Ele tinha uns 8 anos de V4 aproximadamente, colocou 9 ponto alguma coisa milhões no bolso e foi um grande case de partnership também. Então não comecei sozinho, mas eu comecei junto com o Gustavo. E a prova também de que faz da ROI tu investir a tua carreira dentro de uma empresa, obviamente, que é terreno fértil, né? Sempre falo pra galera. A Dom, a gente tá, como gestão, garantindo que a Dom seja terreno fértil. Pra que quem invista aqui dentro possa colher frutos como esses. Né? Mas só pra gente fechar ali a questão do partnership, Patrick. Tu, então, ficou 3 meses como vendedor, entrou nessa área de people, que tinha uma pessoa junto contigo, e aí, como que o Patrick de fato vira sócio? Legal. Essa história ela é bem interessante porque é o seguinte, quem é do comercial vai entender um pouco o que eu tô falando, que é, quando eu optei por sair do time comercial e fui pra área de pessoas da V4, eu comecei a sofrer um certo bullying, que é, tu vai sair do melhor time de vendas do Brasil pra avaliar currículo no RH, né? E aí eu fiquei naquela, será que eu faço e tal, não sei o que. Daí eu lembro que na época eu cheguei pra conversar com o Denner. Eu falei, Denner, olha só, eu tô no time de vendas, eu tô mandando bem no time de vendas, só que assim, eu vejo que eu me encaixo muito mais na área de pessoas. Eu gosto muito de comportamento humano, sou entusiasta do comportamento humano. E eu cheguei pro Denner e falei o seguinte, Denner, o que eu faço, cara? Era no almoço na época. E ele falou, cara, o que tu tem que entender?
todas as áreas da V4 vão ser grandes. Hoje, só que tipo assim, pensa, cara, eu não conseguia acreditar nisso, porque tinha 2 pessoas no People. Sim, tinha 20 bonecos na empresa inteira, tá ligado? Na verdade, tinha uma só, porque eu não tinha migrado ainda. Sim. Então eu falei assim, pô, daí eu falei pra ele, tá, mas a galera tá meio que falando isso comigo pra eu ficar no time de vendas, o que eu faço? E aí o Denner falou, cara, todas as áreas elas vão crescer, só que automaticamente, quanto mais vendedores eu coloco num time, mais vai vender. Agora, RH não é tão proporcional assim, né? E aí ele falou isso e eu pensei, tá, eu tô aqui no time, sei lá, a V4 devia ter umas 20, 30 pessoas na época, quase tudo era comercial. E eu falei, pô, onde que é mais fácil eu me destacar? É eu me destacar no comercial ou é pra ir pra uma área onde ninguém tá indo? Então, por exemplo, quando eu entrei, eu tinha um líder meu, que ele não era sócio, e eu me tornei sócio antes que ele. Porque eu saí do time de vendas, que era muita competição ali, fui pra uma área de people onde era que eu gostava, e aí eu comecei a brilhar ali. Qual que foi o case de fato, tá? Nossa, meu puta case. Genial. Total, porque... Atacante todo mundo quer ser, né, meu? Mas lateral direito. Exato. A competição é menor, né? Mas alguém vai ter que ser lateral direito. Alguém vai ter que Roberto ser. Carlos, Marcelo, os caras estão aí, tá ligado? Não, Exatamente e o que chama atenção Porra. pra mim, que não sabia dessa história, dos detalhes, é a intencionalidade. Total. No sentido disso, assim, de enxergar a oportunidade, né? Total, eu digo que visão, sempre falo que saber jogar o jogo corporativo é algo muito interessante, assim, a capacidade que tu tem de analisar cenários e ver onde é que tu pode ir, que tu vai ter mais ganho. Então, o que aconteceu na época? A V4 começou a crescer muito porque a gente começou a expandir muito o nosso time comercial. Então, pensa, eu já tinha vivido 3 meses dentro do comercial e eu comecei a contratar pra eles. Então, o que aconteceu? Eu sabia muito qual que era o perfil que a gente precisava, eu sabia vender o produto muito bem e eu tinha muita conexão com os stakeholders do comercial. Então, eu meio que fiz 2 funções na época, que é, eu atuava como talent acquisition, como headhunter, prospectando pessoas, e ao mesmo tempo eu atuava como business partner. Para quem não sabe o que é business partner, é como se fosse um parceiro do líder e do liderado. Então eu tenho uma pessoa de RH que está junto ajudando o líder a tomar boas decisões e ajuda o liderado também a crescer na carreira, né? Então é uma pessoa que meio que intermedia. E como eu contratava na época, eu conseguia auxiliar muito o líder, que era o Rômulo, e falava assim, ó, Rômulo, acho que essa pessoa podia ficar aqui, essa aqui, essa aqui. Então, qualquer pauta que acontecia, eu era um recurso muito importante, porque além de eu contratar as pessoas, que a V4 passou por um crescimento muito acelerado de 2020 para 2022, aproximadamente, eu ajudava muito os líderes nisso, né? Porque tu também acompanhou desde a contratação até o momento que o cara já tava lá dentro, o ongoing do cara dentro da empresa. Total. Então, eu meio que virei essa posição e eu sempre fui muito comercial. Então, até hoje, assim, pô, sou muito apegado no time de vendas, os processos de vendas, apoio muito a galera de vendas, porque foi muito da onde eu vim e o que me fez eu criar muito case, né? Então, essa parceria comercial foi muito importante. Eu sempre gosto de falar, teve um ponto que, quando eu fui para me tornar sócio, e por isso que eu falo tanto sobre cultura, a V4 a gente faz um evento em São Paulo. Esse evento tinha, na média, umas 1.000 pessoas, mais ou menos, então a gente se reúne todo mundo do Brasil tem show, palestra o dia inteiro, e no final a gente fala quem foram os sócios, né? E nesse evento teve uma dinâmica, eu não sabia, porque eles não dizem que vai se tornar sócio, é meio que efeito surpresa, né? Chega lá, recebe a placa e tal. E nesse dia eles fizeram um evento, uma espécie de uma dinâmica, mais ou menos, que era uma dinâmica de bingo. Então pensa, tinha vários franqueados, várias pessoas que trabalhavam na V4, tu ganhava uma cartelinha e tinha uns 9 quadradinhos pra você preencher. Que era tipo assim, eu já gerenciei mais de 200 mil de mídia no Google Ads, eu tenho uma franquia com mais de 20 investidores, eu tenho isso aqui. E as pessoas tinham que ir completando, tá, esses quadradinhos. E aí tinha um quadradinho específico que era assim, ó, eu sei todas as atitudes e comportamentos da V4 Company de Core. Eu sei todos os valores da V4 de Core, né? E o que acontecia? As pessoas iam saindo correndo, assinar as coisas, e algumas pessoas vieram até mim pra falar assim, Patrick, tu sabe os valores da V4? E eu sabia porque eu fazia o onboarding também, né? Sim. Eu recebia a galera também. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a gritar bingo, né? Bingo, bingo, e iam pro palco. E quando chegava no palco, o Denner falava, ok, quem é que foi a pessoa que assinou, que disse que sabe os valores da empresa de core? Ah, foi o fulano. Fulano, vem cá. Fala aí agora, na frente de todo mundo. E eu juro pra vocês, umas 6, 7 pessoas foram pro palco e ninguém falou, ninguém sabia. E aí eu vi que tinha um moleque que tava na fila, o João, e ele falou assim, ele olhou pra mim e eu pensei, putz, vão me chamar. E me chamaram lá e eu falei as 8 atitudes e comportamentos da V4 de Core. Legal. E o que aconteceu?
na hora do meu discurso pra sociedade, o Gustavo, que foi se construir o RH junto comigo, ele falou assim, ó, hoje, né, todo mundo viu, todo mundo percebeu que a pessoa que a gente precisa de cultura pra levar a V4 pro próximo nível, vem pra cá, Patrick. Então foi esse complemento que teve, que eu acho que foi muito interessante, que é o quanto das pessoas hoje sabem dos valores da empresa. Às vezes o próprio líder não sabe dos valores da empresa e quer cobrar que as pessoas saibam. Só que se você não vive a cultura, se você não tem a noção da cultura, como é que você vai querer cobrar algo de alguém? Então eu lembro que esse momento ele foi muito marcante, porque foi literalmente o dia mais feliz da minha vida, onde eu falei sobre a cultura e onde eu vi que o trabalho duro, ele compensa. Então foi muito um case de, tipo assim, cara, dá a vida pela parada, 1 ano e 6 meses de, tipo, entrega, e a cultura, ela é agressiva, e aí o Patrick também tava num lugar onde tinha pouca competição, estrategicamente se colocou nesse lugar, que era um lugar que tu gostava também, não era uma coisa que tu tava fazendo única e exclusivamente pelo interesse, né? E aí o bonde passou, abriu a porta, e o cara certo pro trabalho era tu. Total. E aí tu entrou. Isso até pra deixar claro pra todo mundo que tá escutando, o que é a sociedade em si, o que eu tenho são ações da V4. Sim. Então eu ganhei ações da empresa, ninguém chegou lá e falou assim, ó, Patrick, pega aqui 50 mil reais de dinheiro. Não, eu não ganhei nada, o que eu ganhei foram ações da V4, e depois de ganhar essas ações da V4, ainda você passa por um período de vesting, né, que a gente fala que é o vesting? O vesting é como se fosse um período de teste, digamos assim. Por quê? De vestir as ações. De vestir as ações, né? A gente fala que é o famoso noivado, né? Que é o quê? Você precisa entender se você vai agir como sócio, se você vai ter uma postura de sócio, porque sócio é a maldição do exemplo. Sim. Não é porque ser sócio agora é glamour. Não, sócios a todo momento, teus comportamentos, eles estão vigiados. Por quê? Porque você é sócio ali. Sim. Então, o que acontece? Existem pessoas que se tornam sócias e às vezes dão algo no ego. Não, Sim. às vezes algo no ego. Tipo assim, me tornei sócio, agora, pô, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Então, tem muitas pessoas que entram na V4 e não passam no vesting. Não passam no vesting. Por quê? Porque é muito difícil você se manter como sócio, as suas atitudes, seu comportamento, você tem que ser um exemplo. E alguém avalia isso? Avalia. E tem gente que cai. Muita gente que cai. Tá? Teve pessoas, por exemplo, que quando eu me tornei sócio, foram um conjunto com 5 pessoas. Hoje eu vou dizer que, sei lá, na época 2 passaram do vesting, eu e mais uma e tal. Porque... As outras 3 não caíram passaram. E aí saem da empresa. Porque não é fácil, assim. E eu acho que é muita questão de ego, né? Dentro do jogo corporativo tem que saber muito lidar com o ego, porque o ego, ele pode puxar lá pra baixo. E eu acho que muitas pessoas vacilaram nisso também, é uma coisa que a gente tem que cuidar, né? E quanto tempo é esse período de vesting? 1 ano. 1 ano. Na época era 1 ano, hoje a gente tá fazendo 2 anos. E aí é um tempo realmente de teste, tá com o alvinho nas costas. Exato, com o alvo nas costas. E aí depois disso, obviamente, não acaba, né? Não acaba. Querendo ou não, esse alvo tá pro resto da vida, né? Pro resto tá da vida, marcado. pro resto da vida. É como Depois... tu falou, é o fardo. Né? É o fardo, é o fardo. Maldição? A maldição do exemplo. Maldição do exemplo. A maldição Baita frase. do exemplo. Cara, maravilha. E voltando um pouco ali na questão da contratação de novo, só pra entender assim um pouco mais do processo prático mesmo, tu comentou que hoje, por exemplo, assim, vocês abordam a galera no LinkedIn. Hoje vocês estão rodando, então, um processo como se fosse um outbound de prospecção, abordando a pessoa no LinkedIn, e um processo inbound, que é faço o anúncio e capto pra uma landing page, pra um formulário, enfim, começo e entro em contato com essas pessoas. Quando eu entro em contato, por exemplo, no LinkedIn, eu entro e falo o quê? Tá. Tipo assim, eu digo o quê? Como é que eu convenço essa pessoa a ir pra uma call comigo? Eu explico um pouco da vaga, não explico? Como é que eu faço pra ser sexy já nesse primeiro momento? Legal. O que eu vejo, tá? Hoje em dia, querendo ou não, o mercado ele tá bastante aquecido. Qual que é o tipo de abordagem que eu gosto no LinkedIn quando a gente tá entrando em contato com algum candidato? Abordagem mais simples possível. Porque às vezes você chega e fala assim, eu quero te convidar para fazer parte da Dom, uma empresa assim, assada. As pessoas, muitas vezes, elas veem que é uma mensagem copiada e colada, né? Então fica tipo assim, mais uma empresa aqui prospectando. Eu gosto do tipo de abordagem mais simples possível, tá? E o que você faz? Você faz uma seguinte abordagem. E aí, fulano, tudo certo? Gostei demais do teu perfil, queria muito trocar um papo contigo e ter uma oportunidade aqui na empresa. Topa? A pessoa disse que topa, que faz sentido, a gente marca uma call com ela, né? Sim. Dentro dessa call a gente explica um pouco sobre a vaga, quais são os requisitos e tal. Pergunta pra pessoa se ela topa. Pô, ela topou, fez sentido, a gente já segue a entrevista ali de fato. Entendi. Todas as entrevistas, elas são gravadas, né? Elas são transcritas com AI também. Pra Então tirar depois, insight. totalmente, a AI depois dá uma nota pra pessoa, como é que foi esse candidato, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, né? E aí nesse processo a gente faz essa entrevista, a pessoa passou por essa entrevista, a gente faz uma entrevista técnica com o líder, né? Uma espécie de roleplay pra ver se a pessoa sabe bem na prática. E depois tem uma conversa com o diretor, com a diretora, que é uma entrevista comportamental / técnica, né? Então seria mais ou menos assim. Então são 3 conversas. 3 conversas, tá? Boa. E nessa primeira conversa, por exemplo, assim,
entrei na call, eu primeiro vendo a empresa, depois eu faço perguntas pra conhecer um pouco do candidato, primeiro eu pergunto, depois eu vendo a empresa, qual que é a ordem de acontecimentos, assim? Legal, legal. A gente sempre agradece o candidato pela disponibilidade, a gente explica um pouco da vaga pra ele, ó, a vaga é isso aqui, a gente faz isso aqui, dá uma breve explicada. Se, pô, você topa entrar no processo, faz sentido, começa ali. Começa a fazer entrevista, né, faz algumas perguntas. Eu sempre deixo muito claro que é muito importante fazer perguntas situacionais para um candidato, né? Tem um livro chamado Fator Atitude que fala muito sobre isso. O que é uma pergunta situacional? Uma pergunta situacional é, por exemplo, eu posso te perguntar assim, Leonardo, como é que você lida sob pressão? Você pode me falar o que você quiser. Você pode dizer, que eu lido sob pressão, eu coloco meus fones e trabalho pra caramba. Você pode dizer o que você quiser. Agora, Leonardo, me diz nos últimos 6 meses a situação que tu mais passou pressão. E como que foi isso? Entendi. E o que acontece? Você vai ter que me contar uma história onde você passou sob muita pressão. E tem uma pergunta que as pessoas erram muito também, que é, por exemplo, Leonardo, me conta um momento que você passou sob muita pressão e como é que você lidou com isso? Quando eu utilizo essa pergunta, como é que você lidou com isso, eu tô enviesando? Porque pode ser que tu não tenha lidado com isso. Sim. Pode ser que tu não tenha resolvido isso. Às vezes perguntar como é que tu resolveu. Tu tem que deixar em aberto, não pode... Porque daí tu vai estar justamente colocando um problema que a pessoa resolveu. Eu tô assumindo que Exato, que tu foi resolveu. ela que resolveu. Exato, mas na verdade ela pode não ter resolvido. Então o ponto aqui é, essas perguntas situacionais é sempre me conta uma situação. Me traz uma situação onde você passou por um problema X. Me traz uma situação. Por quê? Porque a tendência da pessoa te mentir, ela é muito baixa. Porque você pode ir cavocando. Tá, e por que aconteceu isso? Por que tu falou isso? Então, trazer situações é sempre algo muito importante, né? Bem Então, E mais ou menos isso. talvez mentir é mais fácil do que inventar uma história. Então, se eu tô perguntando uma coisa situacional, ela tem que me contar uma história mais difícil de mentir a história. Muito mais Né? difícil. Tipo, inventar toda uma história. É óbvio que eu posso Exato. acrescentar. Um mentiroso profissional. Exato, Eu posso acrescentar uma metaforando da coisinha ali vida. ou outra e tal, mas inventar uma história do zero é muito difícil, na hora, né? No ao vivo. Exato. Saquei. E o que são, assim, perguntas tipo, pô, Léo, se eu tivesse que deixar daqui a pouco 2, 3 perguntas, assim, que eu sempre Não dá faço pra sair da galera. entrevista sem. Tipo, não dá pra sair sem, que é as perguntas que mais dão ROI da minha entrevista. O que são essas perguntas, assim, que a gente pode deixar de insight pro pessoal? Cara, uma pergunta que eu gosto muito, tá? E se vocês pararem pra analisar... Eu acho essa pergunta bastante genial, tá? Que é, o porquê que eu não deveria te contratar? Tá. Entende? Por que eu não deveria te contratar? Exato. Em vez de eu te perguntar por que eu deveria te contratar, a pessoa ela vai falar o seguinte... tu deveria me contratar porque eu sou bom nisso, que eu faço isso aqui, eu faço Tô aqui. muito dedicado. Exato. Agora, por que eu não deveria te contratar? Saquei. Esse tipo de pergunta faz a pessoa olhar um pouco quais são os pontos ruins dela. E não tem problema a pessoa trazer os pontos ruins, tá? Eu sempre digo, toda pessoa tem pontos positivos, tem pontos negativos. Eu acho essa pergunta muito boa, tá? Porque a pessoa vai ter que trazer um pouco da vulnerabilidade dela, das dores que ela tem. E essa é a expectativa que vocês têm? Total. É que a pessoa, tipo, seja sincera Eu mesmo. prefiro que a pessoa seja sincerona do que fique enrolando, entendeu? Aham. Então, pô, Patrick, olha só, eu tenho dificuldade com isso, eu tenho problema com isso. Por quê? Porque hoje um dos principais pontos para que as pessoas, de uma equipe de alta performance, é a capacidade que tu tem de demonstrar as tuas vulnerabilidades. Os erros que você comete, os momentos que você tá bem, os momentos que você não tá bem. Então, esse é um ponto, uma pergunta que eu gosto muito, porque ela traz muito disso, tá? E um outro ponto que é, você tá competindo com essa vaga, tá? Com outras pessoas. Com uma outra pessoa, por exemplo. O porquê que essa pessoa é melhor do que tu? Sim. Porque ela vai ter que trazer, de novo, pontos que é, pô, talvez essa pessoa saiba mais de planilha do que eu. Talvez eu não sou tão bom nisso. Então, a capacidade que tem da pessoa demonstrar vulnerabilidade, ela é essencial pra gente consiga entender como ser um bom líder também. Porque hoje, por exemplo, chega alguém aqui na Dom meio de cara fechada. Se a pessoa não te fala, às vezes fica ruim de você... Como é que você vai ajudar essa pessoa? Resolver o Então, problema. Ela se torna uma pessoa pouco treinável, né? Total. Porque o ponto todo aqui, gente, ele tá muito baseado no... Você sabe qual é o principal fator de uma equipe de alta performance? O principal fator, assim... Pô, tem que ter isso aqui. Se você fosse arriscar, o que tu diria? Cultura, Cultura? alinhamento. Não. Um bom líder. Não. Eu juro, a gente poderia passar a tarde toda aqui. Porque é bem difícil, tá? O Google, durante 2 anos, ele analisou aproximadamente 180 equipes, tá? Pra verificar, cara, o que é o fator de alta performance? E ele chegou... O que define? E ele chegou em 5 pontos, tá? Eu não lembro todos os 5 agora, mas eu lembro dos 2 principais. O segundo é confiabilidade, a relação de confiança. E o primeiro fator de uma equipe de alta performance é segurança psicológica. Que é, a pessoa, hoje aqui na Dom, ela se sente segura pra errar
ela se sente segura para compartilhar os desafios dela, ela consegue transmitir as fraquezas, as forças dela. Então, isso vem muito do líder, né? Do comportamento que o 100%. líder tem de, tipo assim, pô, eu tô contigo na boa e na ruim. Porque o ponto da liderança aqui, de fato, é conseguir desbloquear os caminhos, né? Uhum. Então, voltando pro processo de entrevista, se eu sei que essa pessoa, ela tem postura para trazer a vulnerabilidade dela, para mim, como gestor, é muito mais fácil de eu liderar ela. Porque é preferível uma verdade que dói do que uma mentira que conforta. Eu prefiro que você me diga o que tá acontecendo do que você fique tentando enrolar. Então, esse ponto, se você consegue pegar esse tipo de profissional que tem essa maturidade dentro de uma entrevista, de falar, olha só, eu não sou tão bom nisso, perfeito. Porque nenhum candidato é perfeito, de fato. Sim. Então, perguntas que façam que ele demonstre a vulnerabilidade dele, pra mim, são perguntas essenciais para o ambiente corporativo também. Legal. Pô, puta insight foda, cara. Ô, Eu tô- Patrick, Deixa eu só complementar isso que tu falou. Eu tô olhando pra trás agora, tô pensando em algumas pessoas da Dom, que a gente conseguiu, assim, desenvolver muito aqui dentro, e todas elas tinham isso em comum. Segurança psicológica. Uhum. Elas tinham, por exemplo, num alinhamento 1 a 1 com a gente, Uhum. uma abertura muito grande pra falar dos seus problemas. Pra Uhum. falar, meu... É assim, tanto da nossa parte quanto da parte dela, né? Então, mas eu pra acho gente... que a gente é igual com todo mundo. Mas eu acho que o principal diferencial é isso que o Patrick falou. É da É pessoa. a pessoa se colocar numa posição de vulnerabilidade. Mas eu digo assim, que a gente conseguiu desenvolver essa segurança psicológica com a pessoa, dela poder se abrir. Meu, tô fazendo cagada. Ou tô passando por um momento difícil. Ou eu também poder falar pra ela, pô, meu, tu tá fazendo cagada. Uhum. Com todo respeito, todo carinho do mundo, tá fazendo cagada, né? Porque essa pessoa tá fazendo de fato, né? Pô, meu, muito legal esse site. Genial, tá? O que eu queria perguntar é, pela tua experiência, eu entendo que talvez a gente vai ter que generalizar, né? Uhum. Mas é melhor contratar alguém já com a bagagem, tipo, alguém já pronto, Uhum. ou alguém pra treinar do zero? Depende do nível de maturidade do teu negócio, tá? O que acontece? Mas hoje no tamanho da V4. Tamanho da V4, eu acho que assim, ó, eu sempre gosto muito de trazer a questão de people skill, né? Que falam do soft skill e do hard skill, tá? Eu sou, assim, tem determinadas posições que você precisa de alguém que tem uma bagagem técnica. Né? Não Tem vai ter como determinadas fugir. que não vai ter como fugir. E às vezes a pessoa não é a mais aculturada possível. Porque quando a empresa começa a crescer, tem muitas pessoas, tá? Às vezes tu precisa, cara, de um, sei lá, um desenvolvedor com aquela skill X e daqui a pouco não é a pessoa mais aculturada, ok. Mas eu vejo que isso depende do momento de maturidade. Hoje eu equilibraria um 50-50, tá? Por um momento, quando uma empresa tem, sei lá, seus 15, 20, 30 colaboradores, eu gosto muito mais de olhar para esse ponto da cultura de uma pessoa treinável do que uma pessoa que já tem a capacidade técnica. Por quê? Porque muitas vezes ela vem com vícios, tá? Então, depende muito da maturidade. Eu gosto muito de olhar para ambos hoje, 50-50, se eu fosse colocar. Mas, pro início, é muito melhor ter pessoas confiáveis, pessoas treináveis. Por quê? Porque geralmente tu não tem muito processo documentado. Tu não tem olhar de todas as arestas do negócio também. Então, por exemplo, no início da V4, se eu perdesse uma pessoa X, cara, eu tava ferrado. Porque aquela pessoa tinha muito conhecimento, ela sabia de muitas coisas. E tinha muita coisa centralizada nela. Exato. Então, o ponto é, eu gosto muito, por hoje, momento de V4, 50-50, acho que a gente tem que levar muito em consideração a parte técnica também, porque chegou no momento de negócio que você não pode errar tanto, né? Agora, se é para um negócio mais novo, pô, é que nem... Eu entrei na V4, eu não tinha muito conhecimento técnico, mas eu fui treinado nisso, né? Então, eu tô há 5 anos lá, entrei como um BDR, hoje eu sou o gerente geral, né? Então, quer dizer que o treino, ele é muito importante, mas a depender da maturidade do negócio, o conhecimento técnico também ele é bem relevante, para destravar várias coisas, né? Porque às vezes tu pega uma pessoa técnica que manja muito, aí ela destrava isso aqui no teu negócio. Então, geralmente sempre fala, né? Contrata a pessoa que é treinável e tal, mas acho que tem que balizar muito o momento de negócio também. Perfeito. A minha leitura é que tu era um cara que talvez não tinha todo o conhecimento técnico, mas tava muito olhado culturalmente, tinha muita fome, queria fazer acontecer. Total. E no momento de tirar o negócio do chão, que era o momento que tu entrou na V4, né? Total. Era isso que a V4 precisava. Total. Gente que fosse fazer a coisa acontecer, sem necessariamente ter todo o nível técnico, que assim, nem era necessário. Uma empresa com 20, 30 pessoas não tem tanta sofisticação assim. Não tem. Não precisa de tanta sofisticação técnica pra fazer acontecer. O mínimo, né? Então, Léo, mas daí tu vai sacrificar um pouco da qualidade de serviço. Mas é que é do jogo. É do jogo. Né? É do jogo. Tu vai ter que sacrificar um pouco. E a real é que tu nem vai ter toda essa qualidade.
vai ter ela a longo prazo, né? Exato. Conforme tu for crescendo, tu vai adquirindo mais coisas pra dentro da empresa, vai sofisticando e vai aumentando a qualidade. Mas nesse início, os caras têm que estar, assim, louco pela empresa. Porque tu não tá fazendo só uma coisa. Exatamente. Tu faz várias, entendeu? Aham. Então, tipo assim, pô, se tiver que, pô, sei lá, alguém da Dom aqui falar, cara, eu preciso levantar tijolo ali. Cara, bora! Sim, eu sempre falo, meu, pintar uma parede. Isso, Vamos pintar uma exato. parede. Porque Aí, às vezes, tipo a gente precisa de gente que vai capinar o mato com a gente, né? Exato, e esse é o momento de construção, e esse é o momento, um dos momentos mais difíceis, mas quem tá aqui aproveita muito disso. Com Quem certeza. tá aqui, Total. tiver daqui a 5 anos, vai aproveitar muito no longo prazo. Eu sempre deixei isso muito claro, que ó, porque assim, ó, tu não pode ser apegado à função, tu tem que ser apegado à empresa. Isso Porque às vezes você fica assim, ah, não, mas isso aqui eu sou account, isso aqui é só eu que faço. Cara, se tiver que vender, vende, mano, esquece, por quê? Porque tem que estar comprado com um negócio, de fato. Eu acho que tem que ter a mentalidade de sócio desde o primeiro dia, que é, eu não tô comprado com a minha posição, eu tô comprado com o que é a empresa. Então, o que o Léo e a Dó hoje precisam? Cara, eu vou agir, se eu tiver que vir pra cá meia-noite pra trabalhar, eu vou, sabe? Porque é o futuro da tua vida que tu tá colocando dentro de uma empresa também, sabe? Com certeza, com certeza. Perfeito. Cara, falamos de contratação, pô, muito legal. Muito insight. E pra desligar o cara, mano? Pra mandar o cara embora? Tem processo pra isso? Legal. Vocês têm, tipo, um ritual pra demitir esse cara, um processo? Como é que eu ensino outra pessoa a demitir? Legal, legal. Eu vou te dizer uma coisa, tá? Um dos principais desligamentos que acontecem na V4, eles vêm na entrevista. Vou te dar um exemplo, tá? Imagina que a pessoa passou por todas as etapas do processo seletivo aqui da Dom, tá? Falou com uma pessoa do RH, conversou, chegou na etapa com vocês, tá? Quando, por exemplo, chega na minha etapa, eu vou contratar alguém pro meu time, um ponto que eu deixo muito claro é, eu vou te dizer o porquê que tu não deve entrar na V4. E eu vou ser bem sincero contigo, né? Eu vou assim, se você faz corpo mole, esquece. Né? Aqui não é pra você. Se você tem dificuldade de se posicionar, de falar as coisas, de dizer não, aqui não é pra você. Se você quer trabalhar pouco, aqui não é pra você. E um dos melhores movimentos que existem, porque às vezes você falar isso, você pensa, putz, mas eu vou perder a pessoa. Só que o custo de você perder a pessoa depois que ela tem 3 meses de empresa é tremendo. É muito maior do que o custo de perder ela ali no início. Né? Total. Então, tipo assim, ó, por exemplo, quando vem um candidato e fala assim, Patrick, desisti do processo. Eu fico feliz. Por quê? Porque se essa pessoa entrasse, ela ia fazer mal pra empresa, ia fazer mal pro meu time, ia fazer mal pra ela mesmo. Então, antes de a gente falar do desligamento de quando a pessoa, ela sai, né, da empresa, é quando no momento que ela não entra. Porque hoje em dia o custo é gigantesco. Porque, por exemplo, olha o custo que a gente tem aqui. A gente tem o custo das entrevistas, então o tempo das pessoas que fizeram as entrevistas, tá? Possivelmente você passou por uma questão do kit de onboarding, você vai querer dar um kit de onboarding ali pra pessoa, você vai querer treinar ela, né? Passar a cultura da Dom, como é que é isso, como é que é aquilo. Agora investimento em mídia, Investimento em mídia. custo de plataforma. Tudo, tá? Tudo que você acaba englobando. E aí, o que que acontece? Chega no 2º, 3º mês, que é quando essa pessoa começa a dar ROI, de fato, ela começa a produzir, ela fala assim, eu quero sair. Tá? Então, o processo que eu digo pra todo mundo fazer é, você tem que ser realista e falar, ó, por que você deve trabalhar aqui e por que você não deve. Porque o custo que tem disso, gente, é gigantesco. Então, apliquem isso, vocês que estão escutando, porque faz uma mudança gigantesca de desligar já na entrevista, né? Esse foi um insight legal que tu me deu, acho que foi naquele mesmo dia. Começa a falar os motivos do porquê que a pessoa não deve trabalhar na Dom. Isso vai mudar completamente. E, cara, é impressionante. Depois que eu implementei isso, cara, mudou totalmente a minha entrevista. E as pessoas me elogiam por causa disso, cara. Deu um efeito o contrário. Tipo, eu pensei, puta, eu vou começar a ter um monte de cara feia, né? E pelo contrário, as pessoas agradecem muito no final. Meu, eu nunca fiz uma entrevista tão transparente, tão legal, assim, tão incrível que nem eu fiz contigo agora. E um pouco da vulnerabilidade. Exatamente. Total. E ali, tu também sente muito a galera, né? Total. Porque nesses momentos de vou te falar a parte ruim, quando tu começa a falar, meu, não gosto de corpo mole, tu vê quem brilha os olhos por essa frase e tu vê quem se ofende, né? Ou Fica até claro, quem na cara do cara. Quem é muito neutro. Porque eu acho que a tendência da pessoa é de, tipo, ou não se achar corpo mole. Tipo assim, é difícil alguém bater no peito e falar, não, realmente eu faço corpo mole, né? Ou ela ser totalmente, tipo,
meio que indiferente com a tua fala. E isso, na minha opinião, já é A red flag. uma red flag. Porque a pessoa que também não gosta de corpo mole, ela vai falar, meu Deus, Léo, sim, Sim, com eu certeza. odeio quem faz corpo mole, Sim. eu detesto quem age dessa Né? jeito. Essa geração de hoje, os caras não querem trabalhar, já Exato. começa, né? Então, geralmente, quem, tipo, compra isso, quem realmente acredita na mesma coisa, vai ter uma reação super Total. positiva. Perfeito. Total. Exatamente. Isso é essencial, assim. Então, eu acho que começa nesse processo da entrevista, de fato. E, assim, desligamento, né? O que eu vejo. O Brasil hoje é um dos países, o país, na verdade, que tem o turnover mais alto do mundo. O Brasil desliga muita gente. O que é o turnover, só pra galera que não sabe o que significa? O turnover é a taxa de rotatividade de funcionários, né? Quando as pessoas são desligadas ali, de fato. Ou seja, no Brasil, muita gente tanto pede demissão, quanto pessoas são desligadas também. E olha só que dado interessante. Ao mesmo tempo, o Brasil é um dos países mais improdutivos do mundo, tá? E a gente consegue associar isso totalmente. Por quê? Isso. Eu tenho toda hora a gente trocando de trabalho, entrando em trabalho novo. E o que acontece com a cultura? A cultura vai pra casa do chapéu. Por quê? Sim. Porque tu não começa a ter gente antiga, né? Que é referência de cultura. Não Sim. dá tempo pra pessoa se tornar boa o Não dá suficiente tempo. naquilo. E pra empresa construir também uma base, né? Total. E aí eu vejo que muito disso, e é uma cultura que a gente tem que mudar muito no nosso país, que é, hoje, a coisa mais fácil que existe é você desligar alguém. Desligar alguém. Por quê? O que você vai fazer pra desligar alguém? Você vai chegar domingo de noite, você vai marcar uma reunião na agenda de uma colaboradora sua, 8 horas da manhã, você vai fazer o desligamento, e é isso. Mas agora, a verdadeira essência da liderança é você ajudar essa pessoa a não ser desligada, né? Vocês já olharam, por exemplo, The Walking Dead? Não. The Walking Dead, eu gosto muito de trazer esse exemplo. The Walking Dead tem um protagonista que ele se chama Rick, tá? Uhum. E, cara, pra mim, liderança é literalmente isso, que é... Imagina que, sei lá, você tá numa guerra, por exemplo. Ele tá dentro do apocalipse zumbi, mas imagina que você tá numa guerra. Tá. Se existe alguém que tá mal, que tá com uma perna quebrada, que tá mal ali, você não vai falar assim, pô, mano, se ferra aí, já era. Não, o teu papel como líder é carregar essa pessoa nas costas e levar ela pro próximo nível. Então, a coisa mais fácil que existe é você desligar uma pessoa. Agora, você entender os problemas dela, alinhar um plano de ação, plano de melhoria, dar um feedback, aí a gente tá virando o jogo também. Porque desligar é muito fácil. Ah, não gosto dessa pessoa, não manda É o tão caminho bem. fácil. Desliga. Exato, é o caminho mais fácil. Mas agora, reter a pessoa. Por quê? Porque tem momentos também que a gente tá mal, velho. Tem momentos que às vezes que a gente como sócio, putz, tá mal, não tá tão bem e acontece. E o quanto que a gente tem a capacidade de entender a vulnerabilidade da pessoa e conseguir agir pra isso também. Obviamente, você não pode ser um idiota, Sim. né? Tem que ter prazo de validade. Tipo assim, querer ser Jesus e salvar todo mundo. Sim, não, sim. não dá, né? Mas o ponto é, a tua mentalidade que você tem que ter como líder antes de desligar alguém é: qual que é a minha parcela de culpa aqui? O que que eu fiz ou o que que eu deixei de fazer aqui? Porque senão você fica desligando todo mundo e isso ferra com o seu time. A cultura, em vez de você colocar mais café, você coloca água. Então começa a sair um monte de gente. Isso atrapalha muito. Então o desligamento eu gosto muito de olhar pra isso. Que é, onde é que tá a parcela de culpa do líder? Que eu aqui? poderia ter feito, né? Total. Uma coisa que eu e o Léo, a gente fala demais na Dom, que é o seguinte, a culpa, independente do que aconteça, seja com colaborador ou não, na empresa, é sempre do líder. Porque quando tu assume esse papel de, tipo, de protagonismo no erro, fica muito mais fácil de não cometer esse erro de novo, Total, né? E eu total. acho que esse é um exemplo disso também. Se eu assumo que talvez a culpa não seja totalmente minha, mas eu tive uma parcela de culpa, seja por não insistir na pessoa, por não liderar, às vezes por não alinhar a expectativa, não deixar claro no que a pessoa tava errando. Que a gente tem muitos alunos também, donos de agência, eu vejo que muitos erram nisso. Eles não conseguem mostrar pro colaborador, fazer o colaborador enxergar aonde ele tá errando. E daí fica o dono da empresa reclamando do funcionário e tomando atitude fácil que, como tu bem comentou, é demitir, né? Total. E eu digo assim, gente, assim, até pra esse público que você trouxe das agências, a coisa mais fácil de resolver isso é fazendo um one-on-one. E eu digo one-on-one, assim, é ter como ritual mesmo, sabe? Toda semana você conversar com os seus liderados diretos. Por quê? Porque é tudo alinhamento de expectativa. Total. Tudo alinhamento de expectativa. Então, chegar numa conversa e falar assim, Léo, olha só, toda terça-feira, das 10 às 11, nós vamos ter uma conversa aqui. Você vai trazer algumas pautas que sejam interessantes e eu tô aqui pra te ajudar. E às vezes o que acontece? Você não conversa com o seu liderado, você não tem um momento exclusivo pra isso. Você acha que só alinhar no dia a dia ele é importante, mas às vezes é bom você sentar numa sala, poder conversar com a pessoa, traçar planos de ação, isso é muito importante.
porque isso alinha muito as expectativas. Ter essa questão de ritual, eu acho que é muito relevante, e são coisas que as empresas não fazem muitas vezes, né? Que eu gosto muito de trazer o livro Gestão de Alta Performance, né? Que fala muito maravilhoso, sobre isso. É um livro muito bom. E assim, o ritual mais importante que existe dentro de uma empresa é o one-on-one. Porque literalmente você consegue alinhar as expectativas, a pessoa consegue saber quando ela tá indo bem, quando ela tá indo mal, porque o desligamento nunca pode ser uma surpresa. Né? É verdade. Não pode ser uma surpresa. A pessoa tem que saber que ela vai ser desligada. Não chega assim, putz, fui desligado. Do nada, já teve alguma conversa ou outra. Então eu sempre digo que todo one-on-one, ele precisa ser registrado, as pautas têm que ser registradas, porque se não tá registrado, não aconteceu, né? E, fica aquele disse, não disse, falei, não falei, exato, né? E assim, eu sempre falo, né? Você cria um invite no Google Agenda, você coloca o documento no corpo do invite, deixa fechado para vocês e seu liderado, coloca sempre a data que vocês estão conversando ali, o líder anota as pautas, e ali você vai regulando as expectativas, né? Que é, por exemplo, pô, fulano, você não tá tão bem, eu vou te dar 30 dias aqui. E aí sempre os 30 dias a gente utiliza formalmente por e-mail, né? Então todas as pessoas envolvidas do time, né? Os stakeholders principais, plano, aqui tá a gente chama do cartão amarelo, né? Ó, tô te dando 30... E isso já serve como aviso prévio? A gente não gosta muito dessa questão aviso prévio, mas é tipo assim, toma cuidado, tu tem que melhorar aqui. A partir do momento que... Levantamos uma bandeira aqui. Levantamos uma bandeira, porque daí tu tem a evidência, entendeu? Porque o que acontece? Às vezes você chega pra desligar alguém, a pessoa, mas eu nem sabia. Não, mas olha aqui, tem registro, a gente conversou e eu te mandei um e-mail de fato nisso. Então a gente sempre chega, tipo assim, 2 e-mails, 2 cartões amarelos, depois é o vermelho e aí já era. Mas sempre olhando com um plano de ação junto. Ô, Patrick, e essa questão do cartão amarelo, por exemplo? Aí a pessoa tem 30 dias e depois ela ainda toma o vermelho e daí ela tem mais 30? Como é que é os prazos? Como é que funciona? Tipo... O cartão amarelo, Léo, é como se fosse um aviso, né? Que a gente não é um aviso prévio, né? Mas olha só, tem que alinhar aqui. A pessoa alinhou, resolveu, beleza, ok. Mas pode ser que ela vacile de novo, ela tome um outro cartão amarelo. Aí tipo assim, fulano, 3 meses atrás te dei um cartão amarelo, tô tendo que te dar o segundo cartão amarelo agora. Cara, da próxima não vai ter mais plano de ação. Entendi, depois o terceiro já é o desligamento daí. Já é o desligamento. Entendi. É coisa que a gente tenta fazer, porque senão a gente não pode ficar todo momento destinando energia pra melhorar a pessoa, entendeu? A pessoa também tem que ter tem essa garantir que noção. você tá fazendo a tua parte, tá fazendo a tua parte. todos Exato. os limites, né? Tem que ter um prazo. E Exato. o que é um prazo, Não pode assim, ser que Jesus tu querer considera, salvar pô, todo meu, mundo. geralmente demora tanto tempo, assim, pra tu investir numa pessoa, óbvio que não tem receita de bolo, né? Cada pessoa é uma pessoa, umas demoram mais, outras menos. Mas se a gente tivesse que colocar uma média, Léo, demora em média 60 dias, 90 dias pra eu ver se essa insistência que eu tô trazendo essa pessoa aqui vai funcionar de fato ou eu tenho que optar pelo desligamento. Cara, eu daria um prazo de 60 dias, mais ou menos, que você consegue ver, obviamente. Tem casos e casos aqui. Sim, né? mas a média, né? Existe porque, por exemplo, existe a questão de comportamento, né? Que a pessoa é desligada por algum comportamento, então alguma atitude, algum comportamento que ela tem, ou às vezes é porque ela errou num processo, ela fez algo que, enfim, não faz sentido. Exclusivamente, assim, a única exceção que a gente tem é comportamento ético, né? Sim. Se a pessoa fez alguma coisa ética, desligamento na hora, não tem nem conversa, a gente é muito, muito firme pra isso. Mas eu diria que é mais ou menos uns 60 dias. Como tem pessoas que são desligadas, tem pessoas que dão super certo, tá? Porque às vezes o chacoalhão, ele é bom. Com certeza. Né? O chacoalhão faz tu sair da tua zona de conforto e pensar, putz, não posso perder essa oportunidade. Mas eu daria uma janela de 60 dias e você consegue ver como é que foi o comportamento da pessoa, se ela vai se desligar ou não. A gente trabalha com um sistema parecido aqui na Dom e já aconteceu com a gente. Tipo, eu tenho pessoas na operação até hoje que tomaram o chacoalhão e depois resolveu, né? E tipo, até hoje nunca mais tiveram problemas que tiveram naquela vez, né? Óbvio que teve outra coisinha, feedbacks pontuais, mas nunca daquela proporção. A ponto de tomar um cartão amarelo, sabe? Porque tomou o cartão amarelo uma vez e foi suficiente pra, preciso me acordar pra vida aqui que eu tô fazendo cagada, né? E aí, resolveu. Eu queria entrar num assunto levemente polêmico, que é o seguinte. Queria perguntar primeiro, Patrick. Hoje, a V4 trabalha 100% presencial. Assim, na matriz, sim, com salvo exceções, algumas posições de tecnologia, tá? Que são, às vezes, posições difíceis de achar. Então, uma pessoa que tem uma técnica específica, que manja de... Os dev, assim, que são chatão com esse tipo de coisa, né? Exato. Porque as pessoas que atuam no mundo de tecnologia, prioritariamente são home office, né? A sua maioria. Dificilmente você vai ver uma galera que tem um time de dev presencial. Já são home office antes da pandemia. Exato. Só que o ponto é, nós temos desenvolvedores que atuam presencialmente, tá? Isso a gente tem na V4. Porém, a V4 hoje a gente tem em torno de 200 escritórios espalhados por todo o Brasil. E aí, esses escritórios, eles têm bastante autonomia para ver se vão tacar algo presencial ou remoto. Mas eu diria hoje que a V4 é tipo assim, 80% presencial e 20% home office. Mas a crença de vocês é no presencial. É o presencial. E tu, como responsável pelo RH hoje,
como lidar com o mundo de hoje, onde o home office só cresce cada vez mais. Tipo, eu vejo que isso é um impeditivo para muitas pessoas. A gente já teve pessoas que a gente gostaria de ter contratado, que a gente não contratou, porque a pessoa não era adepta ao presencial. Como lidar com isso? Tu acha que isso, a longo prazo, para uma empresa crescer, realmente vai ter que abrir mão disso? Vai ter que aderir ao home office, ao híbrido, né? Acho que 100% home office não, né? Mas ao híbrido. Qual é a tua visão sobre isso? Legal. Assim, eu não posso pegar e rotular o que é certo, o que é errado, né? Não, acho que quem faz home office é errado, que é presencial é certo. Eu acho que vai muito daquilo que você quer pro seu negócio. Hoje, a V4, a gente é uma empresa que é uma empresa feita para vencer, uma empresa feita para durar. A gente gosta muito da perpetuidade, né? E a gente sabe que a cultura pra gente, assim, pro nosso modelo de negócio, pro que a gente faz, o presencial faz muito mais sentido, né? Essa troca, esse contato, pra nós serve muito. Agora, vão ter empresas que funcionam super bem home office e tá tudo certo. Eu, particularmente, por viver muito essa cultura presencial, eu não consigo fazer home. Eu acho muito difícil fazer home, por quê? Porque a cultura em si do brasileiro, se você parar para analisar, o brasileiro é muito caloroso, né? Ele é muito amigo, gosta de trocar uma ideia, olho no olho, aquela coisa toda. E o presencial, ele nos proporciona essa troca. Eu gosto muito que o presencial, ele nos proporciona a serendipidade, né? Que a serendipidade é a capacidade que o quê? Pô, você tá ali almoçando, você troca uma ideia com alguém de outro setor, faz isso e aquilo, por quê? Uma empresa, ela precisa ter duas coisas principais que eu vejo, que é a relação de confiança entre as pessoas. As pessoas precisam confiar umas nas outras, porque com a confiança você consegue fazer muita coisa. Eu consigo discordar de ti, eu consigo muitas vezes brigar contigo, no sentido positivo, né? E outro ponto é a integração. Muitas vezes o setor de vendas não está integrado com o setor de tecnologia, ou aquela famosa briga de marketing e vendas. E às vezes isso tudo consegue se resolver dentro de um almoço presencial, onde todo mundo consiga trocar ideia. Então eu vejo que para a cultura da V4 o presencial dá super certo. Eu lembro que teve algumas polêmicas aí do CEO do iFood, falando sobre o home office e tal. Bem recente, né? Eu acho que assim, vai muito pra cultura de cada empresa, tá? E vai muito da maneira que as pessoas gostam também. Tem gente que gosta muito de lidar home office e talvez pra aquela pessoa é aquilo. Agora, pro meu estilo de profissional, por eu ser uma pessoa comunicativa, por gostar de estar com pessoas, eu vejo que o presencial, ele faz uma diferença gigantesca. E foi algo, assim, que a gente nunca abriu mão dentro da V4. Até mesmo em tempos de pandemia, assim, a gente tentou se virar ao máximo home, ligava de máscara mesmo, porque pra cultura sempre deu muito certo por conta desses dois pontos, que é a relação de confiança e a integração entre as pessoas, né? Por isso que a gente faz evento, junta todo mundo, pros times se integrar, faz dinâmica, porque eu acho que isso forma uma cultura muito forte, e por isso que a V4 é conhecida também, né? Mas tu já sentiu que tu perdeu alguém que tu gostaria de ter trazido pra empresa por causa disso? Muita gente. Gente que, por exemplo, pô, assim, eu entendo o lado da pessoa também, né? Às vezes tem que se locomover um tempão e tem isso, aquilo, ou às vezes a pessoa já tem uma estrutura boa, ou trabalha muito tempo home office, mas sim, a gente perde muitas boas pessoas, assim, por ter 100% presencial. E é um risco que a gente corre, né? É um risco que corre, às vezes pode ser bom pro negócio, talvez pode ser não ser tão bom, mas pra gente, pra essa cultura forte de, sei lá, grito de guerra, essa coisa toda, pô, o presencial, assim, pra mim trabalhar, chegar no domingo de noite é uma das coisas maravilhosas, né? A gente fala que cultura é muito sobre isso. Como você está no domingo de noite? E saber que eu vou pro escritório, eu vou conhecer as pessoas novas, vou trocar ideia, putz, presencial faz muita diferença. Cara, eu tenho uma tese, e aí agora vai ser até legal, pra ver se eu tô louco ou se tu acha que pela tua experiência, depois de contratar 1 milhão de gente aí, 1 milhão de pessoas diferentes. O Patrick, ele é tipo Adão da Bíblia. Isso Ele é o Adão da V4. Né? Todos vieram. No princípio ele estava lá. Toda a descendência veio depois. O dinossauro. Todos os descendentes do Patrick. Mas, cara, eu acho que cultura forte, e a gente até tem uma cultura parecida no sentido de, pô, grito de guerra, gritaria, comemorar e tal, isso a gente se identifica muito. Eu acho que essa cultura forte não tem como ser construída no presencial, com todo mundo trabalhando, tipo, de cueca e pantufa em casa. Pela tua experiência, cara. De fato, não tem como construir essa cultura no home office. E de fato, só tem como ser construída no presencial ou não, Léo? Não faz tanta diferença o presencial pra criação desse tipo de cultura? Cara, o que eu vou te dizer, tá? O home office, dentro da minha visão, como eu falei, ele perde muito essa questão do contato, tá? Só que o que eu acho que é importante? Não adianta também tu querer trazer todo mundo pro presencial. Tu não tem uma cultura forte, né? E tu não botar intencionalidade nisso. Eu sempre digo que pô,
Beleza, tu quer chamar as pessoas pra vir pro teu esse escritório? E aí teu escritório é todo cinza? A pessoa vai chegar ali. Hoje em dia, voltando muito pro ponto até, eu tô estudando muito isso na minha pós, que é, as pessoas hoje, elas querem estar num ambiente sexy, Léo. Elas querem olhar e pensar assim, putz, eu quero tirar uma foto que eu tô aqui, que eu vim aqui, de fato. Então eu vejo que esse senso de pertencimento, que é o mesmo sentimento passional que a gente tem por um time de futebol, que a gente tem por um time de vôlei, no presencial ele se cria muito mais. Por quê? Porque tu quer estar dentro do QG, tu quer vestir a camisa da empresa, tu quer começar a utilizar as cores da empresa de fato. E aí quando você está... Tu quer estar na foto, no vídeo da comemoração. Na foto da comemoração, entendeu? Então hoje o senso de pertencimento, ele está muito maior do que um tempo atrás. Pensa, sei lá, os nossos pais, os nossos avós. Não existia isso, Isso né? não existia. E De hoje empresa. em dia, pô, eu quero de fato fazer parte daquela marca, eu quero estar dentro desse conceito aqui. Então, automaticamente, a V4, a Dom, acaba se tornando um lifestyle de vida. Então, eu acredito... brinco que a Dom é tipo uma religião. Exato, exato. E assim, e se tu parar pra analisar, tá? Várias coisas, quando a religião é um exemplo muito grande disso, né? Eu sempre digo que se a Bíblia bastasse, as igrejas não precisariam existir. Então, Exato. por exemplo, pô, você pode ficar na sua casa lendo a Bíblia, ok, vai ser bacana, mas por que muitas pessoas saem do ambiente e vão para uma igreja, de fato? Porque lá tu respira aquele ambiente, você ouve coisas diferentes que talvez não estão somente na Bíblia. Troca ideia com outras pessoas que também compartilham dessa mesma visão. Total. Então, assim, um dos maiores exemplos de cultura que a gente fala é a igreja, né? Você conseguir colocar rituais, por que existe uma oração, é como se fosse um grito de guerra, né? Assim, trazendo... Tem o momento do louvor, o momento da pregação, de escutar a palavra ali, né? Total. E isso no presencial é muito diferente. Por quê? Tá? Eu vou trazer um exemplo aqui pra vocês. Ontem eu dei uma aula para todas as pessoas que estavam para entrar na V4, tá? O processo de onboarding. Tinha 130 pessoas, tá? A gente faz o processo de onboarding de 15 em 15 dias, tá? E tinha aproximadamente 130 pessoas. Uma loucura absurda. Muita gente, tá? Absurdo. Então, tu pensa o seguinte, eles tinham 2 horas de aula comigo. Só que qual que é a dificuldade hoje, tá? Eu tenho pessoas que estão no presencial e eu tenho pessoas que estão no remoto, né? Só que a aula toda, ela é online, né? O que acontece no online? Às vezes a pessoa, ela tá escutando a tua aula e ela tá olhando o Instagram ao mesmo tempo. Ela tá olhando o TikTok. Então, a gente tá numa era da dopamina barata. E tu conseguir fazer com que uma pessoa esteja 100% focada ali no home office é muito difícil. Porque às vezes tem o cachorro latindo, tem o homem, a mulher pedindo alguma coisa, tem a mãe, o pai, o tio. Então, o que acontece? Para tu conseguir prender a atenção de uma pessoa hoje, 1h30, 2 horas, é muito difícil. Quem dirá 8 horas, tá? Eu sei que tem pessoas que são extremamente disciplinadas, eu sei que tem pessoas que conseguem, de fato, mas eu vejo... exceção, né? Exceção. Agora, tu estar dentro do escritório, um ambiente que tu olha pro lado e tu vê todo mundo, pô, tacando ficha, né? Fazendo, acontecendo, eu vejo que isso é um diferencial, cara, que é gigantesco. Então, a gente tem que começar a olhar muito pra isso, porque a distração tá matando a performance das pessoas. E, por exemplo, ontem, no onboarding que a gente faz da V4, são 3 pontos que eu deixo sempre muito claro, antes de começar. Eu falo, primeiro, elimina todas as tuas distrações, coloca teu celular no modo silencioso, foca 100% aqui, porque hoje em dia as pessoas não estão olhando mais filme, porque filme 2 horas, ninguém mais tem saco pra olhar filme, é verdade. né? Estão olhando série. O segundo ponto anota as coisas, então pega um caderno, um papel e caneta na mão, e o terceiro é me pergunta, me questiona. Então a gente tenta trazer o ambiente que está no online e trazer meio pro físico, porque hoje em dia é muito ruim de tu conseguir prender a atenção da pessoa. Então pra eu conseguir prender a atenção das pessoas hoje, pô, eu tenho que mudar minha tonalidade de voz, eu tenho que fazer alguma piadinha ou outra. Por exemplo, na minha aula de onboarding, eu não tenho mais PPT. Tirei PPT total, eu pego literalmente, gente, um pint da vida e fico desenhando na frente dos caras. Por quê? Porque eu desenhando junto, o raciocínio da pessoa é melhor do que só ficar vendo imagem. Exato. Então a gente tem que muito se adaptar a isso. E isso que eu vejo que é uma dificuldade do home office, sabe? Você conseguir ficar prestando atenção enquanto existem 1001 distrações ali na tua frente, sabe? Sim. Fora que os caras também estão tão longe, daí pra perguntar qualquer coisa não é... eu dou um grito pro Patrick que tá aqui do lado, eu tenho que mandar uma mensagem, demora 15 minutos pra ele me responder, mais 15 minutos pra 100%. Ele ver, daí uma conversa poderia ser resolvida em 5 minutos, é resolvida em, sei lá, 60. Total. Porque demora demais, né? Demora demais, total. Cara, sensacional. Pô, eu concordo 100% contigo, eu sou até meio julgado hoje, tá? Porque eu também sou dessa visão de que, tipo, eu respeito o home office. Não acho que tem que tocar fogo no home office, né? Talvez vai fazer sentido pra algumas empresas. Mas pra nós,
no momento que a gente vive hoje, cara, o presencial ele é crucial, Então. né? E eu vejo essa cultura sendo criada através do presencial. A gente tem essa questão de comemorar. A gente até criou o primeiro grito de guerra da Dom, até a gente vai inaugurar na próxima meta. Legal. Então, tipo, pô, tem um monte de coisa legal acontecendo Dá que, pra cara, fazer, né? nem se compara com o home office. Você vai fazer né? um grid de guerra home office. Exato. Mas Bom. tem o que tu falou, a Uhum. empresa é sexy. Então, tu Então. chega aqui, tem os pilares da cultura na parede, Uhum. o escritório é bonitão, tem o raiozinho, tem o LED, tem... O ah, ambiente, O por si só, é ambiente. agradável. Isso. Melhor café. Tem Red Exato. Bull. Tem Red Bull. Exato. A plaquinha do sócio eu vou meter também, Legal, quando a gente legal. começar a ter o Isso partnership. aí é muito importante. Nossa, isso é genial, meu. Símbolos, né? Símbolos, né? símbolos. A igreja também trabalha muito isso. Exato. Símbolos, né? Hoje é o símbolo da cruz e tudo Exato, mais. exato. Então tudo isso se reflete na cultura das Também. empresas também. Pô. Isso é bem relevante. Ô, Patrick, e uma pergunta intencional, tá? Todas são, né? Uhum. Mas essa em específico. A gente aqui na Dom defende muito que pra tu acertar com uma pessoa, Uhum. o processo de contratação é muito importante, Uhum. obviamente. Mas mais do que isso, é tu conseguir ter tempo nesse processo de contratação. Uhum. Ou seja, quanto mais pressa eu tenho ao contratar alguém, mais Uhum. difícil é ser assertivo. Mais chance eu tenho de fazer cagada. Mais chance, porque eu tô... Sei Desesperado. lá, eu conversei com 5 pessoas, dentro dessas 5, alguma eu vou ter que contratar, porque é urgente. E aí o mundo Né? tem 8 bilhões de pessoas, mas só tem as 5. Uhum. Exato, Uhum. exato. E a gente já se colocou muitas vezes nessa situação, e Uhum. depois de muito bater com a cabeça na parede, aprendemos, né? Uhum. Isso, e tanto que hoje a gente delega para outras pessoas, é o que tu falou antes, tem que levantar o tijolo, é isso que eu vou fazer, Uhum. então delega entre o time, Uhum. aperta um pouco mais a operação, mas não contrata na pressa. Uhum. Agora, como fazer essa previsibilidade? Tipo assim, como não chegar no momento da pressa? Como que hoje vocês conseguem projetar contratações? Ou como vocês conseguem contratar 100 e poucas pessoas sem ser na pressa? Porque eu penso que uma empresa que precisa contratar 100 pessoas, de certa forma, há uma urgência naquilo ali. Entendo que já é um time muito grande de RH que vocês têm hoje, que são muitas pessoas envolvidas, o que dá mais tração para isso também, mas considerando um cenário de uma empresa menor, né? Como lidar com isso no sentido de eu tenho urgência, mas eu não posso abrir mão dos meus critérios na hora de contratar? Legal, legal. Acho que assim, vai muito do planejamento forecasting que você faz no início do ano, né? Tendo uma projeção de pessoas, de quantas pessoas que você precisa, de fato. Mas o que acontece? O mercado hoje em dia ele é muito volátil, né? Ele muda muito e a todo momento a gente está no senso de urgência. Se eu contar para vocês e falar, nossa, que todas as contratações da V4 são super planejadas, cara, elas não são. Elas não são, por quê? Porque às vezes muda uma coisa, às vezes tem que congelar a vaga, às vezes você tem que parar, daqui a pouco, por exemplo, há uns 3 meses atrás, do nada chegaram para mim e falaram, olha só, você tem que contratar 69 pessoas para o time de marketing e vendas. 69, assim, e veio do nada e era algo que não estava projetado. Então, por isso que eu digo que um dos pontos principais aqui é a gente ter adaptabilidade, porque o mundo perfeito, ele não vai existir, tá? Ele não vai existir. Não existe nem empresa grande, né? Não. Quem dirá uma empresa menor, pequena. Não existe. Agora, o ponto é, o que você precisa focar muito, do que eu vejo, é você trabalhar muito o seu employer branding, né? É a capacidade que você tem de conseguir, de ter uma boa marca, de ter pessoas fiéis à tua marca, e você consegue fazer isso através dos seus clientes mesmo. Então, por exemplo, se a Dom coloca uma vaga hoje, estou com uma vaga assim, possivelmente tem um grande público de pessoas de agência, que muitas vezes pessoas que vão querer se candidatar aqui. Então, eu vejo você conseguir ter um bom banco de talentos, tá? De pessoas que você conversou e na época não fechou ou não deu certo, ou a pessoa não topou a proposta, mas você colocar essas pessoas lá pra entrar em contato daqui a algum ano, porque isso acontece, tá? Às vezes a pessoa não deu certo esse ano, daqui a pouco ela vem, putz, mas eu gostei tanto da entrevista do Dó da Dó e do Léo, eu quero me candidatar de novo. Então, por isso que é muito importante que a experiência do candidato na entrevista seja muito boa. Porque se ela fizer uma entrevista e isso for muito bom, ela vai comentar isso com mais pessoas também. Isso vai atingindo pessoas organicamente. Nunca sabe, né? Pode ser Total. que hoje não faz sentido, mas daqui 1 ano tu tá contratando o cara que vai ser o próximo... Tu pode pagar mais. gestor, Depois de sei um lá ano o quê. tu pode pagar mais. Então, Sim. por exemplo, agora eu só posso pagar 3 mil pra essa vaga. Daqui a um ano você pode estar pagando 5. Sim. Porque aí você identificou um talento. Então, você conseguir ter essas pessoas no banco de talento também. E um ponto muito importante... Que Isso é um CRM que vocês usam, Patrick? sim, a gente utiliza a Inhire hoje, que é uma plataforma, esqueci o nome, mas é uma plataforma de candidatos, Tipo né? um CRMD. Isso, exatamente. Daqui a contratação. pouco me vem o nome. Mas um ATS, tá? Um ATS que a gente chama, que a gente faz o gerenciamento dos candidatos. É como se fosse um CRM, tá? Eu acho que esse ponto ele é muito importante. E o outro ponto muito importante que é, para você conseguir ter bons candidatos ali, indicação.
Tá? Eu gosto muito do coeficiente de indicação. Então, quem são as pessoas hoje que trabalham com vocês, elas sabem quem vai dar certo e quem não vai dar. Então, pô, fulano, você tem alguma pessoa pra indicar, alguma pessoa que daria super certo, de fato, consegue ajudar na previsibilidade também. Então, ter um bom banco de talentos, isso ajuda. Você ter uma boa marca, um bom employer branding. Então, eu gosto muito de olhar, por exemplo, por LinkedIn. Eu não sei se a Dom tem hoje, por exemplo, um Instagram somente para cultura da empresa, foi algo que a gente aplicou ali na própria V4. A gente tem hoje um Instagram que é o Inside V4. Ele era interno antes, era só para quem trabalha na V4. Só que o que começou a acontecer? Eu comecei a perder o controle, porque tem muita gente que entra, muita gente que sai, como é que eu vou ficar organizando um Instagram interno de 5 mil pessoas? Aí a gente resolveu abrir. Então, por exemplo, hoje no processo seletivo, quando eu vou fazer o processo com alguém, eu peço pra pessoa seguir um Inside. E você vai ver os vídeos lá, tem uns vídeos bem meme, assim, umas paradas engraçadas e tal. Olhar muito pra isso também. É o dia a dia mesmo. Total. Olhar pro Glassdoor, tá? O Glassdoor hoje é uma plataforma que, por exemplo, na V4 a gente tem mais de 1 milhão de acessos por mês de pessoas que olham pra olhar assim, pô, será que a V4 é um bom lugar para se trabalhar ou não? Para que tu consiga ter bons recursos, para que no momento que aperte, você precisa de contratações, você consiga ter um banco de talentos, você consiga ter pessoas para fazer indicações, você consiga ter pessoas no teu ATS de fato para fazer essa boa gestão, porque no segmento de marketing digital, que é um segmento que a gente está lidando aqui, vai ser sempre um caos, vai ser sempre uma imprevisibilidade. E o que a gente tem que saber fazer? Dançar com o caos. Tirar o caos para dançar. Porque se eu falar para você que assim, não, todas as contratações são altamente projetadas, isso é uma mentira, porque não é, porque a todo momento muda, e essa é a graça de quem empreende, né? Essa é a graça de você ter um negócio, porque não é uma estabilidade, tem momentos de altos e baixos, e eu acho que tu ter esses recursos é importante. E um outro ponto também que eu colocaria adicional é, quem são as pessoas que podem te indicar também? Porque às vezes pode ser uma pessoa que trabalha contigo na empresa, mas às vezes pode ser um outro empresário, uma pessoa que tem um curso X. Ó, por exemplo, pô, fulano, eu vi que você tem você dá curso de tráfego pago. Você tem alguém pra me indicar aqui? Você ter esse coeficiente de networking também, eu acho que é bem relevante pra gente conseguir trazer pessoas. Pô, incrível, cara. Cara, eu acho que assim, a gente falou de contratação e cultura. Como é que eu crio cultura pra uma empresa que tem 5 mil clientes? Quantos mil colaboradores? A V4 tem 5 mil colaboradores e 8 mil clientes. 5 mil colaboradores, 8 mil clientes. Cara, como é que eu faço pra criar cultura, essa cultura permear em todas as unidades? Pô, tu é um dos caras que construiu isso, fundou isso dentro da V4. O que vocês fazem de ritual, de processo, pra fazer com que essa cultura passe adiante? Legal. Eu sempre digo, acho que são 2 pontos principais aqui, tá? O primeiro é, a cultura, ela precisa servir à estratégia. Tá. Esse é um ponto principal. Então você tem que ter a estratégia do que o teu negócio quer, onde que o teu negócio ele quer chegar e como que a cultura vai ajudar nisso. Amplificar isso. Exato. Então, por exemplo, pensa comigo, pô, hoje a V4, a gente tem o nosso sonho principal, o nosso BHAG, né, é se tornar uma das 2 mil empresas mais valiosas do mundo, tá? Esse é o nosso sonho, é onde a gente quer chegar. Então, pô, eu tenho esse sonho, eu tenho esse objetivo. O que eu tenho que fazer com esse objetivo depois? Eu tenho que criar os 5 objetivos estratégicos para chegar lá. Né? Então, por exemplo, hoje a V4 a gente tem 5 objetivos estratégicos. Quais são eles? A gente tem um acrônimo chamado CHAMP, que é o C-H-O-A-M-U-P, né? De campeão, de fato. Então, a gente quer atingir 100 milhões de consumidores, né? Os consumidores, 100 milhões, que é o cliente do nosso cliente. Então, a pessoa que usufrui do nosso serviço lá na ponta. Então, pô, se eu tenho e-commerce, é a pessoa que usufrui do e-commerce, né? Eu tenho o host, que é o nosso parceiro, então é o nosso cliente mesmo. Então, por exemplo, a gente tem o objetivo de ter 100 mil clientes ativos, a gente tem 8 mil. Caraca! A gente tem o A, que é o Annual Revenue, né? Que a gente quer ter $1 bilhão, né? De receita anual, né? Dólares, porque a gente tá internacionalizando o negócio. O M, que vem de Milestone, que atingiu o IPO, que a gente quer se tornar uma empresa de capital aberto. E o P, ele vem de perpetuidade, tá? Ou seja, a gente precisa, de fato, fazer com que as pessoas entendam que a maneira que as pessoas têm que agir dentro da empresa tem que estar alinhada com esses 5 objetivos estratégicos. Porque, por exemplo, o fator principal que acontece é distração. A empresa começa a crescer e você começa a olhar para as outras frentes, só que, cara, isso tá vinculado com o CHAMP, isso tá vinculado com esse acrônimo. O nosso grande objetivo. Exato. Então, pô, eu tenho o CHAMP, eu tenho o acrônimo e eu tenho que entender, cara, quais são as atitudes que eu preciso ter para conseguir chegar lá? Quais são os comportamentos que eu preciso ter e quais comportamentos que eu preciso eliminar, de fato? Então, pô, eu coloco o sonho, eu coloco 5 objetivos estratégicos, né? E a partir disso eu guio nas atitudes e comportamentos. Na V4 a gente mudou, a gente tinha 11, a gente criou uma nova cultura e agora a gente tem 6. Se torna um outro acrônimo, né? Que é o Growth.
né? Então, a primeira letra G é Go to Market and Learn Fast. Que é tipo assim, cara, não fica planejando, pensando, vai pro mercado e aprende rápido. Estuda, aprende, lança, faz um MVP, de fato. Então, a gente ter esse tipo de atitude é muito interessante. Então, pô, não fica planejando demais, não fica pensando demais, vai, pega o jet ski e acelera. Então, essa é a primeira letra. Depois a gente tem o R, que é o Radical Candor, né? Que é a transparência radical. Então, pô, a gente quer que as pessoas sejam verdadeiras, a gente quer que as pessoas sejam transparentes. Isso é a cultura da V4. Isso é a cultura. A nova cultura. Exato. Aí a gente tem o O, que é a ownership, então a capacidade que você tem que ter de responsabilidade pelas coisas. O W vem de Working Backwards, né? Que é de um livro da Amazon que fala do quanto você tem que estar perto do seu cliente, ouvir o seu cliente. Porque acontece às vezes, você criando coisas na tua cabeça e daqui a pouco não é isso que o cliente quer. O cliente, ele vai te trazer o problema, ele não vai te trazer a solução, de fato. Então, tá próximo, muito importante. Então, a gente forma todo esse acrônimo do Growth, né? Working Backwards. Depois tem o T, que é Trusting Science, que é olhar para os dados, olhar para os números, não achismo. E o H, que é High Standards e Frugal Execution, né? Que a gente tem que ter um alto padrão de excelência e uma execução frugal, ser simples também. Então, o que acontece? Você começa colocando qual que é o sonho da empresa, quais que são os 5 objetivos estratégicos, os milestones, e a partir disso, quais são as atitudes e os comportamentos que precisa ter para isso. Então, olhar para esse... Cultura servindo a estratégia. Serve a estratégia. Meu esse Deus, que eu é tô o fazendo ponto tudo principal. É o ponto principal. E assim, Léo, se estiver fazendo certo ou errado, hoje cultura é algo que é pouco falado. Então, a gente olhou muito para esse ponto. E o segundo ponto que eu digo não existe cultura forte com liderança fraca. Né? Isso é fundamental, acho que todo mundo sabe que é. Teu comportamento como líder tem que ser muito disso. Agora, como é que eu começo? Né? Como é que eu construo a minha cultura? Né? Eu sempre digo, não existe empresa sem cultura. Eu já te falo, empresa tem cultura. Sim. Pode ser uma cultura que não é falada, pode ser uma cultura tóxica. Não tá escrito ainda, mas ela existe. Mas ela existe. Então a camada é você começar a definir qual que é a estratégia da empresa. Aonde que a empresa quer chegar? No momento que eu defino qual que é o sonho, que a gente fala o sonho é o BREG, né? A grande meta cabeluda, audaciosa e arriscada. Beleza, eu defini isso aqui. Agora, quais são os 5 objetivos estratégicos? O porquê que isso é importante, tá? Olha só, foi feita uma pesquisa onde uma empresa começou a entrevistar colaboradores de empresas, tá? Então eu chego pra Dom e eu falo o seguinte: galera da Dom, vou pegar o Joãozinho. Joãozinho, quais são os objetivos que a Dom tem? O Joãozinho fala, pô, é se tornar a maior agência de marketing do país, é isso aqui, beleza. Aí eu vou perguntar pra Mariazinha. Mariazinha, qual que é o objetivo da Dom? E aí a Mariazinha me fala algo totalmente diferente que o Joãozinho falou. Ou seja, não estão olhando para o mesmo local. E sabe o que acontece nas empresas que tem todo mundo dá a mesma resposta, que todo mundo está olhando para o mesmo local? Maior crescimento. Essas empresas são muito, mas muito mais lucrativas. Muito mais. Por quê? Porque tá todo mundo olhando para o mesmo norte. Então, quanto que as pessoas estão conscientes hoje de onde a empresa quer chegar? Porque a partir disso você começa a alinhar, pô, isso aqui que eu vou fazer agora está vinculado ao ter mais clientes ativos? Isso está vinculado a atingir mais consumidores? Isso está vinculado ao core do negócio de fato? Então, a dificuldade que muitas empresas têm hoje é colocar todo mundo na mesma visão. Mas a cultura, ela precisa servir à estratégia. Esse é um ponto fundamental. E aí você cria o sonho, você coloca os objetivos estratégicos e a partir disso você coloca as atitudes e comportamentos e mais coisas que você consegue colocar. Por que a gente colocou acrônimos dentro da própria V4? Fácil de lembrar. Fácil de lembrar. Então, eu sei que eu tenho Champ. Eu sei que eu tenho Growth, né? Eu sei que eu tenho PIF, por exemplo, que é o equilíbrio profissional, intelectual, físico e emocional. Eu sei que eu tenho MIT, né? Que é minimizar as reuniões, eliminar os slides, essas coisas. Então, você vai criando coisas que marcam a cabeça das pessoas e assim fica muito fácil das pessoas não esquecerem a cultura. Sim. Então, pô, quanto vocês hoje estão fazendo isso? Quantas pessoas que estão estudando estão fazendo isso? Porque cultura tem que ser muito do que o Jeff Bezos fala na Amazon. Tem que repetir todo dia. Todo dia tem que ser o dia 1, porque senão as pessoas esquecem. Então, ter elementos no escritório, o ouro ou nada, por exemplo, faz com que as pessoas entrem aqui e não esqueçam isso. Porque se você não fala disso, se você não tem elementos pra isso, você não consegue criar uma boa cultura. Né? Isso é bem interessante. Perfeito. Cara, eu tô te ouvindo, eu tô pensando, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado, tem que fazer tudo... Nossa, mas eu discordo. Porra, não. Meu, sensacional. Cara... Meu, muito bom. Não, a gente tá acertando em cultura, acho que sim, mas essa cultura intencional, da cultura servir estratégia, puta insight sensacional. A gente tem que rodar uma pesquisa com a galera pra saber o quão alinhado ou desalinhado o pessoal tá na mesma visão. Isso é fundamental, tá? Esse tipo de pesquisa dá pra fazer, é super simples de fazer e é importante mexer nisso porque é o que faz o negócio viver, é o pulmão da empresa, a cultura. Né? E cara, se os caras... É um estudo, né? Então foi a conclusão do estudo. Ó, quem tá alinhado nos 5 objetivos da empresa tem muito mais lucro, muito mais crescimento. Então,
porque tá todo mundo olhando pro mesmo local. Sim, com né? certeza. Tá E faz mundo todo com essa sentido, visão. né? Total, faz total sentido. Por isso que eu digo que, assim, às vezes a gente fica pensando, putz, mas é muita coisa, é muito complexo para poder criar. Quando a gente começou a criar a cultura da V4, era um documento no Word feito de qualquer jeito, porque o importante, eu digo assim, que é a capacidade de execução. Não é você se planejar demais, mas você saber executar. Porque tem gente que planeja e não executa. Então, olhar para esse tipo de ponto, ele acaba sendo muito interessante. E lembrando sempre, né, que a cultura ela vem muito dos donos, né, das pessoas. Então vai um alinhamento de cima para baixo. donos, exato, e aí vai cascateando, né. Só que o que é o problema? Se você como dono, você não tá consciente da sua cultura, ou você não fala sobre ela, é óbvio que as pessoas no fim da linha não vão contribuir para isso também. Então você tem que estar todo momento jogando com a cultura de baixo. E aí, um ponto que eu gosto muito de trazer sobre isso é, a melhor ferramenta de gestão é a cultura. Então, por exemplo, quando você... Me diz aí, sei lá, 2 valores que a Dom tem hoje. Oronadas e plante você colherá. Tá, legal. Vamos pensar que, pô, eu tenho uma pessoa dentro da Dom hoje que ela fez uma entrega para um cliente. E essa entrega que ela fez não foi tão no capricho. Poderia ter sido mais caprichoso. Sim. O que a maioria das pessoas faria na hora, né? For dar um feedback pra pessoa e falar, fulano, olha só, esse teu trabalho aqui, ele não ficou tão legal por conta disso e disso, você cometeu algum erro, preciso te falar isso aqui, que não pegou bem pro cliente, tal. Geralmente o que a maioria das pessoas fazem. Agora, se eu jogo com a cultura debaixo do braço, eu falo assim, fulano, olha só, eu tô aqui pra alinhar algumas coisas contigo que são bem importantes. Você lembra quando você entrou na Dom aqui e a gente tinha o nosso terceiro ou quarto valor, enfim, que é o ouro ou nada? Lembro sim. Vamos ler ele aqui juntos? Você lá, abre o ouro ou nada, lê a descrição juntos lá. Beleza, fulano. Se você pudesse se dar um auto-feedback, que auto-feedback você se daria? Referente ao teu trabalho que você tá fazendo. Deixa a pessoa falar um pouquinho, né? E você vai falar, fulano, olha só. Eu percebi, tá? Eu tô aqui sendo um intermediador. Eu percebi que o teu comportamento, ele foi esse aqui. Então você faltou com capricho com o cliente. E eu percebi que o comportamento que a Dom espera é isso aqui. Como que eu posso te ajudar a estar com o teu comportamento, com as tuas atitudes vinculadas com a da Dom? A gente alinhar esse desalinhamento. Exato. Então o ponto é, tu não precisa colocar a tua opinião. Você não precisa chegar e falar assim, pô, eu achei que não tá legal isso aqui não tá bacana. Não. Eu estou sendo um intermediador dizendo que o que a cultura espera é isso aqui e o que o teu comportamento é isso aqui. Como que eu, líder, posso te ajudar a estar alinhado com a cultura? Então o ponto é... E deixa a pessoa falar. Exato. Porque assim, ó, se tu joga com a cultura debaixo do braço, você acha que alguém vai questionar a cultura e vai falar assim, não, esse valor... A cultura tá errada. Tá errado. Não, pô. Por isso que é muito importante o processo de onboarding. Você entrou aqui, eu te expliquei a cultura e você assinou embaixo disso, né? Então automaticamente você tem que saber olhar pra isso, por quê? Porque o papel é você estar jogando o jogo dentro das regras dele. E você não está jogando de acordo com o ouro ou nada. Você está entregando algo que não é ouro, é algo que é bronze, por exemplo, né? E você conseguir mostrar isso é muito importante. Tô jogando com o regulamento embaixo do braço. E se você pegar, Léo, pegar todas as atitudes e comportamentos, os valores que a Dom tem hoje, você consegue aplicar isso pra qualquer coisa. Sim. Uma pessoa que chega atrasada, uma pessoa que, por exemplo, não tá estudando, né? Pô, você tem que plantar pra poder colher, né? E tudo esse tipo, então você joga pra cultura, delega pra cultura que a cultura resolve. Porque às vezes o que acontece? Ah, mas o Léo, a Dó não acha o meu trabalho legal. Cara, não é que eu não acho, eu só tô alinhando você com a cultura da empresa. E eu vejo que uma das coisas que as pessoas não dão muita bola é o processo de onboarding. E o onboarding é a melhor ferramenta que existe para balizamento de expectativa. Né? O que é? Como é que funciona o processo de onboarding da V4 hoje? O processo de onboarding hoje, ele é, por exemplo, são 2 dias inteiros, tá, de aula. Então a pessoa, ela entra, ela não trabalha nada, ela só fica vendo aula, assistindo vídeo. Ela tem que fazer um TCC no final, de fato, onde ela tem que fazer... Aulas sobre a V4, sobre a V4. A cultura. Então, por exemplo, a história... A primeira aula é comigo. Então, uma aula de cultura, eu deixo muito claro o que a V4 é, o que a V4 não é. E, inclusive, no final da aula eu falo, olha só, se você não precisa gostar de mim, mas se você não gostou da aula, se você não se identificou com a cultura, pede demissão. Eu falo isso na frente de 150 pessoas todas as vezes, tá? Legal. E isso já até foi pauta de mandarem pergunta pro Denner em anônimo e tal, que é, pô, como é que o teu líder de pessoas fala isso? Mas o ponto é, se você entrar aqui e você não se identificou com a aula de cultura, você não vai se identificar com a empresa e vai fazer mal pra ti. Sim, já é uma red flag o cara meter essa pergunta pro Denner, né? Tipo assim, 100%. Então, tem aula comigo, tem aula escutando a história da empresa também, tem aula sobre perfil comportamental, né? Então, pô, lá a metodologia diz que lá pra você saber qual que é o seu perfil, legal. Todo mundo tem acesso ao perfil de todo mundo hoje lá na V4 também. Tem sobre como é que a gente vende, quais são os produtos que a gente tem, né? Tem como é que a gente retém o cliente, tem várias aulas ali, todas essas aulas elas são gravadas também.
A gente faz o controle de presença da galera também. E no final a pessoa tem uma nota. E como a pessoa pode ser aprovada, ela pode ser reprovada também. No processo de onboarding? Sim, se ela for reprovada, ela tem direito a fazer uma prova de novo, senão ela não fica dentro da empresa. Esse processo é bem importante. Então são 2 dias de aula e no final 2 o TCC. dias de aula. E aí depois a gente tem os encontros, né? A jornada de ongoing. Então, nos primeiros 30 dias, 90 dias, 180 dias, 365 dias. E não é com o líder dela no trampo lá no dia a dia. É contigo ou com alguém do teu time, por exemplo. A gente tem uma visão muito de entidade única, né? Uhum. Então, por exemplo, não existe mais o V4 matriz e franquia. É todo mundo junto. Uhum. Então, o encontro são com todas as pessoas que entraram naquele momento, né? Ok. E aí você vai Daquela ver. safra. Exato. Então, é uma uma análise cohort, cara. Uhum. É a mesma coisa. Então, entrou 130, depois de 6 meses, sei lá, tem 110. Sim. E aí, depois de um ano, tem 90. E aí, tu vai criando jornadas que nos primeiros 90 dias, o que é importante que a pessoa saiba? Pô, nos primeiros 90 dias, a pessoa já ficou 3 meses, ela já maturou um pouco dentro da empresa, então a gente vai dar um papo X. Por exemplo, a gente tem uma aula que acontece quando as pessoas fecham 365 dias de empresa, que fala muito sobre partnership. Que é, como é que tu te prepara pra ser sócio? O que você tem que fazer, que atitudes que você tem que ter, como é que E essa aula ele não vê na entrada, ele só vê 365. Ele vê um pouquinho na entrada pra explicar, pra elevar o nível de consciência sobre partnership, que existe isso, a gente abre as ações, como é que funciona, mas depois de um ano, a pessoa já passou por diversos desafios, ela já tem uma maturidade muito maior sobre o que é o partnership e o que não é. Então a gente fala, agora você já passou um ano, vai chegar o momento de você estar habilitado a ser sócio já, o que você tem que fazer, né? A gente dá as dicas, fala como é que tem que ser, porque todo o processo para tu ser sócio hoje dentro da V4, você tem que mandar um formulário, você tem que gravar um vídeo, você tem que explicar por que você deve se tornar sócio e principalmente montar um business plan, que é, o que você vai fazer? Eu vou montar essa empresa aqui, eu vou fazer isso aqui. Então, toda essa jornada de ongoing é muito importante juntamente com o onboarding, porque a gente começou a fazer, a gente não tinha muito um processo de onboarding. E as pessoas, elas duravam, sei lá, um tempo X dentro da empresa. Depois que a gente começou a fazer onboarding, as pessoas começaram a durar 5, 6 meses mais. Entendi. Por quê? Porque no processo de onboarding, eu deixo muito claro. Olha só, não vai ser fácil. Você vai ter que trabalhar pra caramba, você vai ter que fazer muita coisa. E isso, quando a pessoa tá no caos, ela lembra de mim. Ela fala... Ele me avisou. Ele me avisou que era assim. Então, a eu não jornada tô pego de surpresa aqui, né? Ô, Patrick, mas nesse ongoing, todo mundo dentro da mesma sacola, digamos assim. Se entrar um estagiário e entrar um líder de setor... vai estar todo mundo dentro desse... Tipo, é como se fosse uma turma... Total. Que vai estar sempre junta nesse... Exato. A gente quer mudar isso, tá? Como é que a gente vai mudar isso agora? A gente vai começar a fazer por vertical. Então, por exemplo, na V4, hoje, todos os sábados, a gente tem monitorias, tá? As monitorias para designer, para account, para gestor de tráfego, para copy, para vendas. E são aulas de 2 horas, onde a gente grava essas aulas. Agora, o onboard hoje ele é genérico, então todo mundo ouve sobre todas as coisas, né? Que é isso que é importante para todo mundo saber sobre o negócio. Mas o ponto é, o nosso objetivo principal aqui é ter uma trilha específica para designer, então aulas somente com designers, aulas somente com copies, com GTs. Com hoje, então, o cara não isso. aprende sobre a vaga dele, ele aprende sobre a V4. Ele aprende mais sobre a V4. Entendi. Daí ele consegue utilizar, por exemplo, as monitorias que são gravadas, tem toda a base de conhecimento onde eles conseguem acessar também. Entendi, mas o cara não passa, por exemplo, assim, 2 primeiros dias aprende V4, depois tem 2 dias só de imersão de conteúdo da tua vaga mesmo. Não tem. É assim, porque o que é o ponto? Todas essas aulas poderiam ser gravadas. Só que se eu coloco pra gravar, as pessoas não vão assistir. Então tem que estar lá presencial, falando com a galera, né? Como eu tive ontem. Eu poderia simplesmente gravar uma aula super bem produzida, só que eu sei que a galera não vai assistir. E não é por falta de competência, é porque as pessoas hoje em dia é muito chato. A dopamina é barata. Exato. Então o ponto eu tento trazer a galera pro presencial. Mas sim, eles têm ferramentas, eles têm aulas pra assistir, mas conteúdos ao vivo a gente não tem por enquanto, né? Mas a ideia é começar a setorizar isso também. Cara, uma aula, hein? Tem bastante coisa que dá pra aplicar. Uma aula. Patrick, depois desses 5 anos aí, meia década de V4, mais de 3 anos e meio como sócio. Isso. 3 anos e meio como sócio. Cara, o que seria o teu recado final aí pra galera que tá te ouvindo, que talvez se inspira na tua jornada, que talvez tá entrando hoje numa empresa que também tem um plano de partnership e quer se tornar sócio? O que tu deixa de recado final aí pra galera? Assim, Léo e Dom, o que eu vejo, tá? Eu vejo que tudo começa a partir do jogo que tu tá disposto a jogar. Eu acho que a vida ela é como se tu fosse entrar num jogo e tu vai decidir. Tu quer jogar no nível fácil, tu quer jogar no nível médio e tu quer jogar no nível hard, né? No nível difícil. Né? Se tu joga no nível fácil, você quer jogar um jogo fácil, o que é um jogo fácil? Que cara, não vou precisar talvez trabalhar muito, vou curtir a vida mais de boa, vou ficar tranquilo, talvez eu tenha condições por conta da minha família, não preciso me esforçar tanto.
Ok. Só que você tem que entender que as recompensas que você vai ter disso também não são grandes recompensas, porque o teu nível de esforço ele não foi tão grande. Agora, se você opta por jogar um jogo que ele é difícil, o que vai acontecer? Você vai ter que abrir mão de muita coisa. Eu, por exemplo, saí do Rio Grande do Sul e estou morando em São Paulo agora também, que foi super difícil deixar meus amigos para trás, deixar minha família para trás. Tive que dizer não para muita coisa também. Passo por momentos super difíceis, às vezes tem que trabalhar até mais tarde, às vezes tem que acordar super cedo, às vezes a rotina ela é cansativa, porque eu optei por jogar um jogo difícil. Tô disposto. Eu tô disposto para isso. E a questão é, o quanto que tu tá disposto para as coisas hoje? Você quer jogar um jogo fácil? Tá tudo certo, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas talvez a tua recompensa ela não vai ser tão grande. Agora, se tu opta por jogar um jogo do nível difícil, você tem que entender que vai ser super difícil as coisas, você vai ter que abrir mão de muita coisa, mas automaticamente as melhores recompensas elas vão chegar. E eu vejo que hoje as pessoas... É como se fosse uma linha assim, pô, você tem o grau do seu sonho, né? Seu sonho ele pode estar aqui ou ele pode estar aqui. Se o teu sonho está aqui, o teu nível de esforço tem que estar aqui também. Agora, não adianta você querer ter teu sonho aqui em cima e o teu nível de esforço ser aqui embaixo. Por quê? Porque a conta não vai fechar. As pessoas vivem achando que, não, pô, eu quero viajar para tal país, eu quero ter uma casa na praia, eu quero isso, aquilo. E aí o teu esforço está aqui, a conta ela não fecha. Então, o recado que eu deixo aqui é, qual o jogo que você está disposto a jogar? Se você quer jogar um jogo difícil, entende que vai ser, pô, você vai passar por diversos desafios, vai ser complexo pra caramba. Vocês, por exemplo, tomaram a atitude de empreender, pô, há muito tempo, cara, empreender não é fácil. É um jogo que a todo momento você tá no risco, você tá lidando com um monte de variável, com um monte de gente, só que foi um jogo que vocês estiveram dispostos a jogar. Isso é muito interessante. Então, pô, olha pra tua vida hoje e entende qual que é o jogo que você quer jogar, porque o tempo tá passando, as coisas estão acontecendo, e se você não colocar um esforço pra isso, as coisas elas não vão se concretizar de fato. Eu sempre digo que as pessoas hoje dizem muito da work-life balance, que eu preciso, pô, ter um equilíbrio, só que vai ter momentos da tua vida que tu vai ter que dar um gás. Vai ter momentos que às vezes todo mundo já passou por isso, de deixar um pouco às vezes o físico de lado, pô, pra desprender no trampo. Isso acontece. E aí conforme o tempo vai passando, você vai conseguindo equilibrar, mas eu sempre digo que existe um momento da vida que tu tem que dar um all-in. E aí tu vai abrir mão de diversas coisas, tu vai ter conquistado elas, e aí depois tu consegue ir regulando um pouco mais. Por ter conquistado, tu consegue te dar Exato. o luxo de voltar para o equilíbrio. Exato. Mas o sucesso vai morar no desequilíbrio. Exato. Só que o ponto é, às vezes a gente tá nessa era da comparação, e aí tu quer se comparar com o cara que batalhou pra caramba, que chegou lá, e você compara com o momento atual dele, sendo que essa pessoa, pô, passou por muito B.O. Então você tem que entender que, pô, se vocês, por exemplo, chegaram onde chegaram hoje, se eu cheguei onde eu cheguei hoje, que eu considero um patamar pequeno, né? Mas vocês têm uma história pra isso, e existe muito esforço pra chegar lá. Agora o ponto é, muitas vezes as pessoas acompanham vocês, agências vê vocês e pensam, ah, não, mas foram mimados por isso, que tinha condição e não sei o quê. Só que, pô, não viram que a jornada é uma jornada de mais de 10 anos, né, que a gente falou. Então eu sempre olharia muito pra qual que é o nível de esforço que você tá colocando pras coisas, né, qual é o jogo que você tá disposto a jogar, porque se você quiser jogar um jogo fácil, cara, tudo certo, né. Mas agora, se quer jogar um jogo difícil, vai ser, assim, complicado, o desafio vai ser grande, mas também vai ser recompensador lá na frente, né? Então acho que olha pro teu jogo, vê qual jogo você está disposto a jogar e vê o quanto você tá a partir de abrir mão de algumas coisas para conseguir conquistar aquilo que você quer pra sua vida, né? Acho que é bem interessante. Maravilha. Patrick, muito obrigado por essa aula, cara. Passou voando, né? Passou voando, cara. Passou voando. Antes até da gente encerrar, onde as pessoas podem te encontrar? Vocês podem me encontrar, ó, eu sou bastante ativo e polêmico lá no meu LinkedIn. Eu já vi. Eu já vi também. Patrick Miller, lá vocês podem colocar Patrick Miller V4 Company, ou no Instagram também, @_ Patrick Miller, MULLR. Vocês podem me encontrar lá, troco bastante ideia. Sou bastante adepto a conversar com todo mundo também. Acho que é super bacana, porque eu tenho uma visão pra minha vida, quanto mais você ajuda os outros a crescer, mais você cresce também. Cara, né? com certeza. E depois que a chavezinha disso vira, você quer ajudar todo mundo. Pô, vem pra cá, traz as agências presencialmente aqui, vamos crescer todo mundo junto. E o sol nasce pra todos, né? Então você pode me encontrar lá também. Pô, cara, obrigado por ter topado o convite. Tenho certeza absoluta que gerou muito valor pra galera. E é isso aí. Espero que seja o primeiro de muitos. Com certeza. Primeiro de outros. Com certeza, eu estarei sempre aqui, gente. Obrigado. Perfeito. Obrigada. Maravilha. Galera, vocês podem nos encontrar em @bolha.podcast e @domdigital.com.br. Parece um site, mas é um @, tá? @Léo Maciel e @DD Balmer. @Didi Balmer.
Galera, espero que vocês tenham curtido. Deixa um comentário aí dizendo o que vocês acharam desse episódio. Gerou valor, não gerou? De 0 a 10. É 11? Por que 11? E a gente se vê na próxima. Tchau! Tchau.